Rapaziadinha, parte 2 aqui dessa obra que tá insana. Eu trouxe todos os caps que tem agora, então não tem mais capítulo, mas se você quiser mais partes dessa obra, comenta aí embaixo e se inscreve no canal que quando lançar eu já vou trazer. Então bora lá pro vídeo que tá insano. Este mundo, devido à existência da magia, deu à luz a inúmeras cavernas demoníacas e demônios. E devido à existência de magia, ela também despertou aqueles com poderes especiais, os despertos. Rei demônio de classe SSS, Belphegor, 5 elementos, corpos divinos. Este é o Bai. Ele já está há 10 anos liderando aquela equipe. Vários demônios aparecem e começam a atacar. A missão daquela equipe é limpar cavernas demoníacas para a autoridade maior, aquele que é chamado de Deus. Bai toma a linha de frente e parte para cima dos monstros, dizendo que a operação começou. Aquela é a 100ª caverna de alto nível que eles enfrentam. Logo atrás dele estava a assassina do corpo divino, Ling Yue, uma assassina relâmpago de classe L. Sem pensar duas vezes, ela também avança junto com seu capitão. Esta missão foi dada a eles, designada como uma operação de excluir a classe L. O mago do grupo também começa a agir. Este jovem é chamado de Han Xiaolin, um mago de nuvem de classe L. A classe L representa o nível de dificuldade mais alto existente. Eles continuam com sua missão, pensando que assim que concluírem aquilo, terão umas férias curtas. Lucian, que é o apoiador do time, também começa a usar suas magias. Esse homem é o Condutor Estelar, de classe L também. Ele usa a atração gravitacional na potência de mais de 200% e a velocidade em mais de 100%, dando suporte à sua equipe. Ele também aumenta a gravidade em 100% no seu capitão, fazendo com que o ataque dele fosse devastador. A pressão e o barulho são ensurdecedor e ecoam por todos os lugares. Bai se levanta, liberando ainda mais energia no lugar, devastando tudo ao seu redor. Além de ser o comandante do corpo divino, ele também é um guerreiro santo nuclear de classe L. Facilmente, eles conseguem limpar aquela área e confirma que o rei demônio classe SSS Belphegor foi eliminado com sucesso. Xiaolin fica um pouco incomodado, pois novamente a batalha terminou muito rápido e não foi nem um pouco divertida. Ling Yue pede para ele não ficar assim, pois mais tarde eles encontrariam algumas cavernas demoníacas para poder brincar. Lucian, de alta classificação, que exigiu o desdobramento de toda a equipe, questiona o líder do esquadrão se ele não está achando aquilo um pouco fácil demais. Bai começa a limpar sua espada e fala que a informação que ele recebeu dizia que aquele era o rei demônio especial, com 5 elementos de habilidades ocultas. Ling Yue o abraça e se aproxima dele, dizendo que depois daquilo eles poderão ter uma pequena férias, e questiona se ele irá convidar todos para um banquete. Ela se aproxima ainda mais, perguntando se, ao invés do banquete, deveria ser apenas eles dois. O capitão repreende ela, pois estava um pouco envergonhado, e fala que todos iriam participar do banquete, como sempre, no mesmo lugar, na capital sagrada. Ling Yue fica um pouco chateada, falando que, mais uma vez, sua emboscada falhou. Xiaolin também fica inconformado, falando que seu capitão não consegue entender as mulheres. Bai percebe algo estranho e olha para trás, perguntando se aqueles caras o seguiu. O suporte do time fala que o homem havia dito que cuidaria da limpeza e nem lutou contra o rei demônio. Ling Yue ressalta que aquela pessoa sempre foi o mais lento entre todos, e o mago confirma, falando que normalmente ele é o melhor em preguiça. De repente, uma pessoa chega perto deles, dizendo Operação de Purgal. Ele aponta o dedo e dá risada, dizendo que tudo começará agora. De repente, um ataque fatal atinge o mago, deixando o resto da equipe surpresa. O homem ressalta que aquela é a verdadeira missão que Deus atribuiu a ele. Bai fica extremamente irritado e tenta se mover. No entanto, ele percebe que seu corpo não se mexe. O homem ressalta que todos os cafés da manhã que o líder do grupo tomou no mês passado foram recheados de pó paralítico. Várias raízes começam a se mover. Aquela é a habilidade divina, Flor Videira Proibida. O homem ressalta que para eliminar o mais forte deles, ele precisará de preparação absoluta. Bai continua sem entender o que estava acontecendo e pergunta qual é o problema com aquele rapaz, e questiona se ele enlouqueceu. A assassina também grita e pergunta o que ele está fazendo. Todo o restante do grupo começa a ser envolvido pelas raízes, que têm o efeito de deixar o alvo temporariamente inconsciente e remover todas as defesas. O homem continua falando que aquele é o decreto de Deus. A operação de purgar a classe L significa purgar Bai. O rapaz continua atacando e usa suas raízes para perfurar o corpo de Lucian e de Ling Yue, deixando o comandante deles surpresos. Outras duas raízes vêm em alta velocidade para atacá-los. Então, os dois são eliminados na frente de seu mestre, fazendo-o enlouquecer.
Lin Wei e Lucian já estavam sem vida, como um buraco em seu peito. Bai continua sem entender aquela situação e, com muita raiva e indignação, começa a gritar e perguntar o porquê eles estão sendo eliminados, pois o corpo divino nunca ultrapassou nenhum limite. Então, qual deus e com qual direito fizeram isso com sua equipe? O homem que havia emboscado começa a se levantar e fala para o seu jovem amigo que ele ainda é muito ingênuo. Com movimentos rápidos, o homem desaparece e reaparece, atacando o capitão da equipe, dizendo que, quando Deus mata alguém, ele não precisa de um motivo. Com aquele golpe, toda a equipe do corpo divino foi eliminada. Antes de sua morte, Bai pergunta se aquilo quer dizer que ele nunca foi amigo daquela pessoa, pois eles passaram 10 anos juntos, e questiona se isso não é praticamente uma família. O homem começa a rir, questionando o que ele quer dizer com amigo e família, e ressalta que, pelo visto, o capitão ainda não conseguiu entender o porquê de ter sido escolhido para fazer aquilo. O homem fala que desde o começo, Deus já estava movendo as peças e ressalta que a equipe Corpo Divino nunca passou de peões. E para ganhar a confiança do capitão, que é o homem mais forte dali, ele teve que desempenhar um papel por muito tempo, e isso fez com que ele também ficasse doente. O traidor começa a juntar energia em seu dedo e dispara novamente um ataque contra o capitão, dando um fim definitivo naquela operação. 22 de maio de 2125, todos os membros confirmados mortos. A operação de excluir a classe L foi concluída. O traidor, com sangue em suas mãos, começa a se afastar dos corpos de seus amigos companheiros, falando que finalmente chegou a hora dele ter férias. Bai, o capitão, o líder, o responsável por todas aquelas vidas, não se conformava com aquilo. Mesmo após receber 2 ataques fatais, seu corpo ainda tremia. De repente, ele escuta uma voz perguntando se ele queria fazer um acordo. Bai abre seus olhos mais uma vez. No entanto, ele está em um lugar completamente diferente, acorrentado e escuro. Ele olha ao redor, perguntando aonde está. O capitão se levanta e começa a caminhar pelo lugar, até um ser aparecer diante e o cumprimentar. Bai se vira assustado e pergunta se aquele ser é o rei demônio Belphegor. O ser pede para o capitão não ser tão ingênuo, pois um rei demônio classe SSS não morreria tão facilmente. Dessa forma, o rei demônio começa a liberar uma quantidade incrível de poder e fala que todo aquele lugar é um domínio de sua alma, e todo o reino Naya é sua força vital. Após explicar isso, o Rei Demônio ressalta que estão falando muitas bobagens e precisam ir direto ao ponto, destacando que consegue sentir o ódio do capitão, que iguala ao dele. E por causa disso, ele propõe uma transação, pois sua habilidade oculta se chama Regressão à Vida. E com uma força avassaladora, ele toca o ombro do capitão, dizendo que, com essa habilidade oculta, ele pode enviá-lo de volta para o passado distante, dando a ele a chance de desfazer e mudar tudo. O Rei Demônio sorri, perguntando se ele está interessado. O capitão começa a pensar e se lembra um por um dos seus aliados e de como todos eram felizes juntos. No entanto, ele se lembra do traidor e do que aconteceu com sua equipe bem na sua frente, sem poder fazer nada. Tomado pela raiva, pelo ódio e pela vontade de se vingar, ele mesmo estoura as correntes e ressalta que matará aquele homem com suas próprias mãos. E que aqueles chamados de deuses, sentados em lugares altos, também pagarão um preço com suas próprias vidas. O Rei Demônio sorri com isso e ressalta que ouvir aquilo é ótimo, pois essa era a resposta esperada, e isso já é o suficiente. Por causa disso, o protagonista receberá mais um presente. O Rei Demônio cria um coração em sua mão e pede para o capitão considerar aquilo como um presente de boas-vindas. Bai pergunta o porquê ele está fazendo isso e qual o preço que ele terá que pagar. No entanto, o Rei Demônio apenas sorri e a escuridão toma conta novamente do lugar. De repente, ele começa a ouvir uma voz chamando bem lá no fundo, pedindo para ele acordar. Lentamente, ele começa a abrir seus olhos. Ele vê uma mulher na sua frente, gritando para que ele levante logo. Atualmente, ele está em 2105, estado protetorado da Nação Sagrada J, divisão de ensino médio da Academia Despertada. Ainda surpreso com tudo isso, ele diz que realmente voltou. Ele olha para suas mãos e questiona se está antes do seu despertar. A mulher continua brigando com ele, dizendo que dormir durante as aulas regulares é uma coisa, mas tirar uma soneca antes de acordar para a cerimônia é outra. Ela manda ele se levantar e ficar lá atrás. Ele fica surpreso ao ver sua professora Huang, pois definitivamente voltou aos seus dias de ensino fundamental. Ele se levanta e, enquanto caminha pela sala, continua pensando que realmente voltou e se questiona se essa seria a habilidade do Rei Demônio, pois é inacreditável. O Prota continua olhando ao seu redor, pensando que não via aqueles colegas de classe há mais de 20 anos.
A professora volta para a frente da sala e bate na mesa, dizendo que irá continuar com a lição e por isso todos deveriam se concentrar. Ela explica que existem 5 poderes elementais naquele mundo: relâmpago, flor, nuvem, nuclear e estelar. Ela continua dizendo que as pessoas podem conter apenas um elemento. A professora estala os dedos e uma magia começa a se formar em sua frente. Essa magia que ela possui é de elemento nuvem, que é o mais raro também, e dependendo de como o elemento se liga ao seu corpo, eles o classificam em 3 categorias: combate, suporte e especial. A combinação dos 5 elementos com diferentes papéis criam inúmeras profissões. A equipe de guilda mais forte da escola consiste em um mago estelar, um guerreiro da nuvem, um bardo nuclear e um assassino relâmpago. Ela ressalta que sabe que a pessoa já superou as pessoas comuns ao despertar seu potencial entre milhões, e por isso, essa pessoa foi cheia de elogios desde a infância. No entanto, aquele dia é o mais importante para eles, pois existem poucas profissões despertadas conhecidas. As profissões são classificadas do mais baixo para o mais alto: pó, brasa, abismo e celestial. E cada um ali dentro tem apenas uma chance de despertar. Por isso, naquela tarde, quando a profissão de cada um deles for despertada, ela irá decidir seu futuro e status naquele mundo. Assim que terminou a aula, o prota começou a caminhar pela escola, pensando que tudo ali é realmente muito nostálgico, pois foi ali que ele despertou pela primeira vez. De repente, uma pessoa cai ao seu lado e ele pensa que é o Quatro Olhos. Outras pessoas estavam de pé, fazendo bullying com ele, dizendo que ele não passa de um lixo inútil por confiar em despertar artificial. Um dos rapazes pisa na mão do Quatro Olhos, perguntando como ele usa bloquear o caminho, dizendo que ele se acha melhor só porque está prestes a despertar. O cara continua e começa a liberar sua aura vermelha, dizendo que diante dele, um despertar de nível vermelho, todos os outros são como insetos. Este é o Hong, um assassino estrelar com um histórico desconhecido. O prota observa a cena e pensa que esse cara sempre foi o valentão da escola, pois até mesmo com sua vida passada, Hong sempre procurava por brigas. E pelo jeito, ele deve ter algum gene super masculino, pois sempre causa problemas. De repente, a professora aparece e ordena que Hong pare com aquilo imediatamente, pois ali é uma escola e não uma cena de assalto. O valentão se vira, dizendo para a professora que foi aquele moleque que provocou confusão. Ele vai até ela e fala que não é justo compensar seus filhos com um chá de bolhas e se aproxima ainda mais, sussurrando no ouvido dela, pois se ela não fosse tão bonita, já teria sido demitida há muito tempo. Huang simplesmente o ignora e vai até o jovem caído no chão, perguntando se ele está bem. Hong começa a rir e chama seus amigos para ir embora, pois dessa vez ele irá respeitar a professora. No entanto, ao começar a andar, ele percebe que o protagonista está parado em sua frente. Ele toca no ombro de Bai e pergunta o que ele está olhando, o empurrando para o lado, dizendo que ele deve sair de sua frente, pois logo eles voltariam a rir daqueles fracos. O protagonista observa o aluno que havia sofrido bullying, se desculpando com a professora, dizendo que a culpa foi dele. No entanto, a professora tenta consolá-lo, dizendo que aquilo não é culpa dele. Bai pensa que a professora Huang sempre foi dura por fora, mas é um amor por dentro, já que ela sempre o ajudou depois de seu despertar. De repente, outro grupo de pessoas se aproxima e informa a professora que chegou a hora da turma dela ir para a câmara de despertar. Ela se levanta e pede para todos se organizarem, ressaltando que precisam se lembrar de que durante o despertar é necessário manter a calma e evitar lesões. Enquanto caminhava para a avaliação, o protagonista pensa que naquele mundo existem 2 métodos de despertar. O primeiro é o despertar natural, como o de Hong, que geralmente ocorre em pessoas com constituições físicas fortes e talento natural, acontecendo automaticamente em momentos de extrema intensidade de emoção. O outro tipo é na câmara de despertar, a cristalização da sabedoria de inúmeros cientistas. Dentro da câmara, as emoções e a adrenalina são intensamente estimuladas, forçando o despertar. No entanto, como todos despertam uma vez, de forma aleatória, de repente, um aluno sai dando risada, dizendo que finalmente conseguiu uma profissão de nível azul. A professora sorri e diz que isso é ótimo, pedindo para que ele descanse um pouco. O Wang então chama Bai, dizendo que agora é a vez dele.
Enquanto caminha para dentro, ele pensa que é por isso que o despertar é considerado um único botão de reset da vida. Ao chegar na porta, a professora ressalta que ele é o próximo e o repreende, dizendo que ele precisa se concentrar ao máximo, pois ela não quer ver preguiça igual na sala de aula. Então pergunta se ele entendeu. Bai passa por ela e responde que entendeu tudo. Ele pensa que, em sua última vida, despertou como um guerreiro nuclear, em uma profissão pó, o que lhe rendeu muito bullying. Foi somente quando chegou no rank S que despertou o tipo mais raro. O teste começa e ele pensa que deve ter o elemento nuclear, como da última vez. No entanto, não sabe qual será sua profissão dessa vez. As coisas acontecem naturalmente, até que de repente um alarme começa a soar muito forte, deixando o protagonista assustado. Uma tela de sistema aparece, dizendo que houve um erro no sistema de despertar. A tela muda novamente, dizendo que foram detectados 5 elementos. O protagonista começa a sentir dor e coloca a mão no peito e se pergunta o que está acontecendo, pois sente um calor dentro do seu próprio corpo. A mensagem muda mais uma vez, dizendo que o sistema de despertar está sendo reiniciado. Várias telas do sistema aparecem e uma mensagem delas informa: como você possui 5 tipos de elemento em seu corpo, pode escolher qualquer classe de qualquer um desses elementos como sua classe inicial. Depois disso, um certo elemento acumulará o poder suficiente e você poderá escolher uma nova classe aleatória para esse elemento ou utilizar sua classe original. Bai fica confusa ao olhar para aquela tela de sistema e questiona o que significa e por que está escrito acúmulo elementar. Mesmo confuso, ele deduz que aquilo significa que ele não apenas pode escolher seu elemento e classe atual despertados, mas também pode obter uma nova classe no futuro. Ele percebe que pode obter as classificações da classificação pó, classificação brilho, classificação abismo e a classificação celestial. Todas elas estavam ali, até mesmo aquela classe de qualidade especial. O sistema confirma, dizendo que é isso mesmo. No entanto, ele só pode escolher a sua classe inicial, pois as outras classes subsequentes serão adquiridas aleatoriamente. O protagonista se lembra que o Rei Demônio havia dito que lhe daria um empurrãozinho a mais. Ainda com a mão em seu peito, ele pensa que foi isso que Belphegor deu a ele, a habilidade de despertar infinito. O sistema avisa que, após ele selecionar sua classe inicial, todas as barras elementares seriam removidas, e por isso ele deve escolher com cuidado. Do lado de fora, os outros alunos já estavam preocupados, perguntando o que aconteceu e por que ele estava demorando tanto lá dentro. De repente, Bai começa a sair. Huang vai correndo até ele empolgada e pergunta qual classe ele despertou. No entanto, Bai abaixa sua cabeça e pede desculpas para ela, dizendo que infelizmente terá que desapontá-la, ressaltando que despertou como um guerreiro nuclear, a pior qualidade, que é a verde. Mesmo um pouco desapontada, a professora diz que entende, mas poucos segundos depois volta a ficar animada e tenta incentivá-lo, dizendo que não é nada mal, pois mesmo de qualidade verde, muitas pessoas extraordinárias emergeram. Ela ressalta que ele não deve desistir, pois aquele mundo não o deixará na mão. Bai diz que ela não precisa reconfortá-lo dessa forma. No entanto, a professora diz que já sabe que ele deve estar se sentindo terrível e começa a empurrá-lo, dando um tapinha em seu ombro. Ela fala que ele precisa descansar um pouco, pois o despertar deve ter exigido muito dele. De repente, ele começa a ouvir uma risada, dizendo que isso é hilário. Hong repete exatamente o que a professora disse e continua sorrindo, ressaltando que se lembra de a professora ser bem capaz. Então, como ela pode dizer tantas positividades tóxicas a um inútil assim? Ele fala que na verdade já sabe disso, pois a realidade não é assim. Ele ressalta que a qualidade pós significa que as pessoas estão bem lá no fundo. Ele se aproxima do protagonista, falando que o mundo é assim, e os deuses escolhem as pessoas, e só escolhem os fortes, e os fracos só estão lá para serem humilhados. Ao ouvir a palavra deuses, o protagonista começa a ficar extremamente irritado. No entanto, a professora intervém e pergunta o porquê Hong está ali de novo. O valentão fala para a professora que já sabe como isso funciona, pois aqueles que têm a qualidade pó sempre sentam na última fileira. Ela questiona o porquê, e ele explica que isso é a sociedade, sem poder, sem história, sem futuro, sempre na última fila, abandonados pela justiça. Quanto aos fortes, recebem recursos, melhoram e se tornam cada vez mais fortes. A partir do momento em que um fraco desperta como pó, seu destino já está selado. Ele só pode se tornar um funcionário de baixo nível entre os despertados. Ele pergunta o que o protagonista acha de mudar sua vida através do trabalho duro, pois ser chamado de gênio na classe pó é impossível.
Ele questiona se Bai realmente acredita nessa merda toda. O Valentão continua falando e ressalta que isso é exatamente como o nascimento, pois o futuro já foi decidido ali. Naquela academia, o despertar é apenas um microcosmo disso, e pergunta para a professora se ela não acha que isso tudo é verdade, pois ela é da classe brilhante, então só pode ser obediente a uma trabalhadora assalariada e inútil na escola. Ele se vira e continua debochando do protagonista, falando que esses níveis mais baixos deveriam simplesmente ir para a casa mais cedo e não desperdiçar os recursos do governo. Bai não aguenta mais ouvir tanta besteira e aperta o copo de bebida do Valentão, jogando toda a bebida na cara dele. Hong, todo molhado, pergunta o que ele está fazendo. O prota apenas responde que não gosta de ficar ouvindo uma voz tão irritante como a dele. Hong perde o controle e parte para cima. A professora tenta impedir, no entanto não consegue chegar a tempo. Aquele é o poder Star Torn Strike, Astro Assassino, um ataque básico que aumenta o poder de ataque. O Valentão fala que o prota deve apenas esperar pela sua morte. No entanto, ele começa a juntar um pouco de energia em sua mão e cria uma espada. Ele defende facilmente o ataque do Valentão, que fica surpreso ao ver aquilo. E com um simples movimento, o protagonista o arremessa para trás, na frente de todos. Hong fica caído no chão, ferido, mal conseguindo se levantar. Ele apenas olha para Bai, que estava em pé na sua frente com a espada na mão. Ele começa a se perguntar o que aconteceu e todos os outros alunos também ficam assustados, perguntando como ele conseguiu fazer aquilo. O prota coloca a espada em seu ombro e fala que escolheu aquela classe. O guerreiro nuclear vem com uma espada de luz básica anexada. E com um sorriso no rosto, ele fala que simplesmente já está acostumado. Hong começa a se levantar, todo machucado e dá risada, falando que Bai teve apenas sorte dessa vez, e ressalta que ele é de rank raro, pois chegou no rank abismo, completamente diferente do rank pó que o prota tem. Hong fica olhando para aquela situação e pensa que foi impossível ele ter sorte, pois usou uma habilidade de alto nível, exclusiva da classe guerreira, conhecida como aparar, para bloquear o dano no momento exato em que recebe o ataque mais forte, e dentro de um tempo de reação impossível, pois foi menos de 1 segundo. A habilidade aparar, quando um bloqueio é cronometrado corretamente, pode anular até 100% do dano. Se for acionada novamente, em 0,09 segundos, há uma chance de refletir todo o dano físico de volta ao oponente. A professora, ainda inculcada com aquela situação, pensa que isso é uma manobra que nem mesmo seu professor conseguiu dominar após 10 anos de prática pesada. E mesmo assim, alguém como o Bai, do rank mais baixo em seu primeiro dia, sem nenhuma experiência de combate, conseguiu realizá-la perfeitamente. Então como ele conseguiu fazer isso? O Valentão também pega sua arma, perguntando se o protagonista está pronto para morrer. A classe Assassino Astro vem com uma baioneta com mais 30 de velocidade. Hong grita que fará o protagonista se rastejar na frente de todos, pois ele não passa de um pedaço de lixo. Bai apenas escolheu aquela classe aparentemente mais fraca por seus próprios motivos, pois julgar o futuro da vida de uma pessoa desde o nascimento é um erro muito grave que as pessoas só percebem depois de muitos anos. O prota também tem a habilidade bloquear, que ao usar uma arma para obstruir o dano, mais de 50% é anulado. Os dois se preparam para lutar e as pessoas ao redor observam e perguntam se eles vão realmente brigar, pois usar poderes dispersos para brigas privadas é estritamente proibido pela escola. Além disso, há muitas pessoas assistindo. Os alunos ressaltam que o pai de Hong é um alto funcionário e seu tio é o reitor da escola, enquanto a família do protagonista é extremamente pobre e sem nenhuma história. O aluno de antes fica preocupado, dizendo que o protagonista pode até mesmo morrer e se isso não acontecer, com certeza será expulso. Eles até se questionam o que deveriam fazer. Huang entra no meio deles, dizendo que todos acabaram de despertar naquele dia e poderiam se tornar companheiros que lutarão juntos no futuro, e por isso não deveriam ser precipitados. Quando ela tenta sugerir algo para resolver a situação, Hong a interrompe, perguntando se ela está de brincadeira, pois aquele pedaço de lixo acabou de provocá-lo na frente de todos, e agora ela está dizendo para que ele simplesmente abaixe a cabeça. O Valentão aponta sua espada para o protagonista e diz que isso tudo é inútil, pois mesmo que ele implore por perdão, fará com que Bai entenda a diferença entre um escolhido e um perdedor, pois o abismo que há entre eles é insuperável. A professora pensa que teoricamente Hong está certo, pois a razão para a enorme diferença entre as qualidades está no bônus de atributo. Enquanto o prota está no nível 1 da classe A e sua profissão é guerreiro nuclear, seus atributos têm bônus de 100%, com a força de 53, velocidade de 41, resistência de 61, sorte de 26, poder elemental de 8
e espírito 11. Suas habilidades são bloqueio e rapidez. Ela pensa que o bônus de atributo de qualidade de classificação pó é de 100%, o que significa nenhuma alteração. Um rank vislumbre da mesma profissão recebe um bônus de 150%, enquanto o rank abismo recebe um bônus de 200%. Hong também está no nível 1 e sua classe também é E, e sua profissão é assassino astro, com atributos bônus de 200%, e com isso sua força, de 62, é multiplicada por 2, assim como sua velocidade, resistência, sorte, poder elemental e espírito. Suas habilidades são ataque pelas costas e ferocidade. Ela continua pensando que no momento em que uma pessoa desperta, os atributos de um rank abismo são o dobro de um rank poeira. O jovem aluno de antes observa e pensa que infelizmente acabou. Seja em termos de poder real ou de história, Bai está completamente esmagado por seu oponente. Ele começa a se perguntar por que ofenderia alguém mais forte do que ele mesmo, pois ele não passa de um lixo e certamente é detestável. No entanto, para lutar e sobreviver em uma sociedade como aquela, eles precisam aprender a evitar o lixo. E se por acaso não conseguirem evitá-lo, devem aprender toda a humilhação que passam, pois somente aqueles que conseguem se dobrar e ceder podem suportar o confronto direto. É uma escolha, pois tudo o que espera do outro lado é uma humilhação ainda maior. Hong parte para cima, acionando sua habilidade de ferocidade, que fornece a ele mais 32% de força e 20% de acerto crítico, sem contar o roubo de vida de 15%. A professora fica preocupada, gritando para o Prota ter cuidado. Bai apenas fica parado esperando o ataque acontecer. A professora fica confusa, se perguntando se o protagonista está planejando bloquear de novo. No entanto, a habilidade de defesa consome uma grande quantidade de resistência e o poder de ataque de Hong é muito alto e sua velocidade é muito grande. Ela pensa que infelizmente acabou, pois não tem como bloquear tudo aquilo. O valentão continua atacando e grita, perguntando para Bai se ele realmente consegue desviar daquilo. No entanto, o Prota apenas continua o encarando e se pergunta por que ele desviaria daquilo. Bai usa sua habilidade de rapidez, que aumenta temporariamente a sua velocidade em mais de 50%. O aumento é baseado no tempo de reação e na proficiência. O Prota começa a se envolver em sua aura e parte para cima, simplesmente desaparecendo. Ele usa outra habilidade chamada Piscar Relâmpago. Quando a proficiência em rapidez atinge 100%, o usuário pode ativar um efeito de teletransporte instantâneo, permitindo atravessar obstáculos à sua frente. Com isso, ele simplesmente desaparece de onde está e aparece atrás do oponente, deixando o valentão completamente confuso. Os movimentos do Prota foram tão rápidos que ninguém conseguiu ver o que aconteceu. De repente, Hong começa a sentir uma dor e vomita sangue e cai no chão, pensando que aquele lixo que pertence ao lixo fez isso com ele. No entanto, o Prota foi tão rápido que as pessoas não conseguiram ver o que aconteceu e perguntam umas às outras se viram o que ocorreu, pois aparentemente Hong parece ter caído, como se estivesse escorregado. O Quatro Olhos quer rir, perguntando como aquele cara caiu daquela forma. A professora também fica confusa, dizendo que dessa vez ela também não conseguiu ver o que aconteceu. No entanto, um aluno que estava ali atrás fica analisando e pensa que no momento em que Hong atacou, Bai ativou sua habilidade rapidez. Além disso, ele também conseguiu ativar a forma avançada dessa habilidade, porém ela também não conseguiu ver o que o Prota fez no instante para machucar o oponente. A jovem continua pensando que mesmo assim, isso não tira o fato de que o Prota venceu seu oponente com apenas um movimento de forma extremamente fácil. Ela continua olhando para Bai enquanto pensa que ele não só dominou o uso de mais alto nível de sua habilidade básica de um guerreiro, mas também consegue aplicá-la perfeitamente em combate real. E mesmo naquela fração de segundo, ele considerou não quebrar as regras da escola em público. Essa é a presidente de classe, Shi-In. Bai continua parado com as mãos nos bolsos, como se nada tivesse acontecido, enquanto todos os outros alunos começam a questionar o que aconteceu com Hong, pois seu oponente sequer fez um movimento e isso é vergonhoso. Ela continua olhando para o Prota, perguntando o que ele fez para se tornar tão forte assim. O sistema aparece para ele dizendo que a experiência adquirida foi de 50 pontos de experiência profissional, experiência de nível 1. 50 de 1000. Acúmulo elemental. Desferir um golpe crítico em um oponente de classe Astro garantiu 50 pontos de elemento Astro. Bai começa a refletir sobre isso e pensa que isso tudo está acontecendo como ele havia previsto. Lutar com sua profissão lhe dá experiência profissional e derrotar um oponente de certo elemento concede pontos daquele mesmo elemento. No entanto, ele fica um pouco incomodado, pensando que 50 pontos é extremamente pouco e por isso precisa limpar alguns labirintos o mais rápido possível.
Tremendo de dor, Hong fala para Bai nem pensar em sair dali. Ele pega novamente sua arma e parte para cima, pensando que dessa vez vai pôr um fim naquele pedaço de lixo. No entanto, ele ouve uma voz dizendo que já é hora de parar, o que faz o garoto tremer de medo. Aquele homem é Hong Liang, o reitor da divisão de ensino fundamental da Academia do Despertar. Ele pergunta para Hong se já não passou vergonha e agiu como idiota o suficiente. O valentão tenta argumentar com seu tio, e o prota olha para o reitor, pensando que ele é aquela pessoa. O reitor ressalta que todos devem estar cansados por terem despertado, e por isso precisam parar de se reunir para ver aquele show. Além disso, como é fim de semana, eles podem ir para casa mais cedo e descansar. Ele pede para todos começarem a se retirar e irem para suas casas contar para suas famílias as profissões que despertaram. Ao ouvir a palavra casa, o prota fica em choque. O reitor vai até ele, questionando se ele não sabe que a escola proíbe estritamente. No entanto, o protagonista não estava ouvindo sequer uma palavra do que o reitor dizia. Ele começa a pensar que, tendo recém-nascido, nem sequer se matriculou no início. No entanto, ele voltou 20 anos no passado, e isso significa que todos eles ainda estão vivos. Porém, no dia do despertar, 22 de maio de 2105, algo mais aconteceu. O prota se vira e começa a caminhar, enquanto o reitor tenta chamar sua atenção. Mas ele continua apenas pensando que não poderia ter esquecido daquilo, pois é algo extremamente importante. Ele simplesmente começa a correr, deixando o reitor falando sozinho. Irritado com a situação, Hong Liang se vira para a professora e grita com ela, dizendo que é melhor ela controlar seus alunos de forma mais adequada. Ele ressalta que irá fingir que nada ali aconteceu para evitar maiores problemas. Ela se abaixa e pede desculpa pelo ocorrido. Mais tarde, na sala do reitor, Hong estava inconformado, dizendo que aquele garoto, se ele não tivesse tanta sorte, seria impossível ele ter perdido. No entanto, o reitor dá um tapa na mesa, assustando Hong. Hong Liang pergunta se ele tem ideia do que o prota fez com ele, pois no momento em que Hong atacou, Bai usou sua habilidade de alto nível rapidez e piscar relâmpago. O reitor ressalta que isso nem é o mais importante, pois antes de usar o piscar relâmpago, naquela fração de segundo, pouco antes de Hong conseguir fazer o contato, o prota contra-atacou no ponto mais fraco do corpo de Hong e atingiu com força suficiente para quebrar completamente sua defesa. Além disso, todas as sequências de movimentos foram feitas usando apenas as habilidades básicas de um guerreiro. Hong Liang ressalta que nem mesmo ele, com 15 anos de luta em campo de batalha, conseguiria executar aquilo com tanta perfeição. O reitor ressalta que na luta de seu sobrinho foi tão ridículo quanto assistir um jogador profissional contra um aluno do ensino médio usando apenas um controle básico. Isso apenas prova que aquela criança não é tão simples quanto Hong pensa. Enquanto isso, do lado de fora da escola, no meio das ruas da cidade, o protagonista estava correndo como um louco, pensando que, se ele tiver que dizer, depois de renascer, além de se vingar, o que absolutamente ele tem que fazer. Ele para na frente de um prédio, extremamente cansado, e pensa que, de fato, seria aquilo. Ele se lembra o que aconteceu há 20 anos em sua vida passada, e por isso deve impedir que isso aconteça novamente, mesmo que custe sua nova vida. 21 de maio de 2105, às 18h07, uma pessoa estava vendo televisão e se acabando de rir, pois achava aquele programa hilário. Enquanto o homem assistia à televisão, sua mulher estava lavando a louça. O prota fica olhando pela porta sem dizer nada. Assim que ele a abre, o homem sentado no sofá fica surpreso em vê-lo de volta e ressalta que, pelo visto, ele terminou suas aulas bem mais cedo que o normal. Bai apenas continua sem dizer nada, enquanto aperta seus punhos. Ele olha para a mulher que estava lavando a louça e seus olhos se enchem de lágrimas, pois estava vendo sua mãe. Nesse momento, ele percebe que está extremamente feliz por ver que ela está viva. A mãe dele se vira e começa a mover sua mão rapidamente, e com um sorriso no rosto, ela usa linguagens de sinais, dizendo que fez o macarrão picante favorito dele. Bai quase começa a chorar, no entanto consegue disfarçar e diz para sua mãe que gostaria de comer peixe em conserva. Sua mãe continua usando a linguagem de sinal e fala que talvez amanhã ele possa comer, pois naquela noite ela já fez o macarrão picante. Porém, o prota pede por favor para ela deixar ele comer peixe hoje. Ela se vira e fala que pelo visto ele está impossível e abre a porta para ir comprar peixe. Bai fala que vai com ela. No entanto, seu pai fala que ela pode ir sozinha e pergunta se tem algo de errado com ele, pois ele voltou e nem sequer disse oi para seu próprio pai. O homem se levanta, questionando se hoje não era o despertar de seu filho. Ele vai até o armário e pede para Bai contar as boas notícias enquanto pega uma garrafa de bebida. O homem se chama Bai Ling Sheng
e atualmente está no nível 26 e sua classe é Guerreiro Elétrico. O aumento de seus atributos atualmente é de 400%. Enquanto segura as garrafas, ressalta que terminou o trabalho mais cedo e voltou para casa para comemorar com o seu filho. Bai apenas continua com uma expressão estranha no olhar e diz ao seu pai que não conseguiu despertar. Ele começa a explicar que tudo deu errado, pois na escola o despertar das outras pessoas começou a demorar muito, então ele não conseguiu fazer o teste. Seu pai fica um pouco desapontado, no entanto questiona o porquê ele voltou mais cedo se isso aconteceu. Além disso, também diz que o filho de Dalei despertou como um classe brilhante, e que por isso, pai e filho são inúteis. Ling Sheng continua falando, e diz que seu filho deveria ser pelo menos um classe abismo, pois em seu tempo quando era mais jovem ele conseguiu despertar como classe abismo. O pai começa a se estressar e joga na cara do prota que trabalha muito para criá-lo, e com a intenção assassina enorme, continua pressionando seu filho, dizendo para ele falar logo qual é a sua classe. Os dois começam a se encarar, e Bai começa a dizer, mais uma vez que, no entanto, seu pai quebra uma garrafa na cabeça dele, dizendo que já sabe que ele despertou como classe poeira. Ling Sheng perde totalmente o controle e começa a gritar com o protagonista, dizendo que ele vai à escola todos os dias fingindo que é algo sério, e assim que consegue despertar, se torna algo inútil com classificação de poeira. Ele questiona se isso é uma tentativa de desonrá-lo. Bai fica olhando para o seu pai e pensa que esse homem infelizmente é um despertado e é o seu pai. No entanto, além de ser seu pai, ele também é um homem violento que não consegue controlar suas próprias emoções. Ling Sheng começa a agredir o seu próprio filho com socos e chutes. Enquanto isso acontecia, o prota continua pensando que tanto tempo se passou que ele quase esqueceu do que aconteceu no dia do seu despertar, em 22 de maio de 2105, na manhã de sua vida anterior. Depois que seu pai descobriu que ele havia despertado como um classe poeira, começou a se sentir envergonhado e desonrado, descontando toda a sua raiva no protagonista. Com isso, sua mãe entrou na frente para tentar proteger o seu filho. No entanto, seu pai não parava de atacar. Naquela época, o prota estava muito fraco e com muito medo, e apenas ficou vendo seu pai bater em sua mãe por uma hora inteira. Naquele dia, a perna de sua mãe foi quebrada, e um golpe na cabeça a deixou mentalmente instável. Bai, tomado pelo medo e por saber que era fraco, não conseguiu fazer nada, apenas olhava o corpo de sua mãe caído no chão enquanto chorava. De volta aos dias atuais, o prota estava no chão, novamente, e pensa que dessa vez ele despertou como um guerreiro nuclear de classe E. Ele escolheu essa classe por suas características especiais. No entanto, ainda precisa de tempo. Seu pai continua de pé, com muita raiva, e manda que ele se levante imediatamente. Bai olha para seu pai e pensa que, infelizmente, esse cara é um classe C no rank abismo. As informações básicas sobre ele são nível 26, classe C, guerreiro elétrico, aumento de atributos de 400%, força de 600, velocidade de 508, resistência de 652, sorte de 164, elemental de 41, poder de 44 e poder mental de 32. O bicho é forte que só porra. O protagonista continua pensando que, ao contrário daquele idiota do Hong da escola, seu pai tem muita experiência com combate real, e por isso ainda não consegue vencê-lo. Ling Sheng coloca a mão na cabeça de seu filho e diz que ele realmente estava errado. Puxando forte o cabelo dele, afirma que nunca deveria ter deixado sua mãe dar à luz. Bai apenas recebe os golpes calado e pensa que hoje seu pai chegou mais cedo em casa para saber o resultado. Então ele não irá parar até ficar satisfeito. Por isso, ele não deveria ter deixado sua mãe em casa. Enquanto recebia os golpes, ele pensa que pelo menos conseguiu tirá-la dali. No entanto, ele ouve barulhos de sacolas sendo jogadas no chão e olha para trás desesperadamente. Sua mãe havia acabado de chegar e presenciou aquela cena horrível. Bai, preocupado, começa a se questionar como ela conseguiu voltar tão cedo, pois pelo visto ela correu apenas para alimentá-lo. Um pouco antes disso, sua mãe corria pelas ruas, pensando que não pode deixar o seu filho passar fome, e agora dentro de casa se deparou com uma cena dessa. Ling Sheng ressalta que agora que ela voltou, podem ver o tipo de lixo que ela colocou no mundo, e começa a ir em sua direção. O prota se lembra do passado, quando estava preso, e um homem dizia que ouviu falar que ele foi o primeiro a avançar na profissão de nível verde, pois geralmente, para entrar em uma fase avançada, uma profissão precisa estar ao menos no nível azul e alcançar o ranking A. Então questiona o porquê o garoto avançou tão cedo. E não é só isso, o prota havia se transformado diretamente de um nível verde para um nível platina, algo que acontece em um milhão.
O homem preso junto dele pergunta o porquê ele foi levado até ali, pois ali são trazidas pessoas conduzidas à morte. O prota, com a cabeça baixa, responde que merecia a morte, pois como alguém pode fazer aquilo? Bater na própria mãe até a morte não é algo que um homem deva fazer. Ao se lembrar disso, ele toma coragem e parte para cima de seu pai, antes que ele consiga atacar sua mãe, entrando na frente dela e recebendo o golpe. O impacto foi tão forte que as janelas se quebraram. Caído no chão e sangrando, ele pensa que um despertado, mesmo sem usar suas habilidades, é extremamente mais forte que uma pessoa comum, pois uma pessoa comum não suportaria um soco daquele nível. Sua mãe, preocupada, vai e entra na frente dele mais uma vez, repetindo exatamente o que aconteceu em sua vida anterior. Ling Sheng fecha a porta do apartamento e fala que aquilo realmente é imoral. Ele se vira e diz para Hu Yun que no dia em que soube que ela estava grávida, ficou extremamente feliz, pois achava que a família Bai ainda tinha uma chance de se reerguer. Ele segura uma cadeira e diz que aqueles dois pirralhos não podem ter filho, mas ele pode. Ele começa a gritar dizendo que a família Bai ainda conta com ele para trazer glória aos ancestrais. Então, o porquê o seu filho despertou com uma profissão de nível verde, que é a mais lixo de todas. Um pedaço de lixo como ele não consegue nem mesmo avançar. Ling Sheng, tomado pela raiva, ergue a cadeira dizendo que tudo isso é culpa dos genes ruins que a mãe dele tem. Mesmo diante da morte, ela se recusa a sair da frente do filho e continua com os braços abertos para protegê-lo. Ela apenas fecha os seus olhos e espera o ataque. No último segundo, o prota ativa sua habilidade, piscar relâmpago, e consegue entrar na frente, protegendo sua mãe e jogando seu pai para longe. Mesmo com muito medo e sangue espalhado por todo o seu rosto, ele se prepara para lutar, dizendo que ele não deve tocá-la. Seu pai percebe que seu filho conseguiu acertar um golpe e diz que aquilo é interessante. Hu Yun continua tremendo de medo enquanto seus olhos se enchem de lágrimas, pois seu filho está correndo um grande perigo. Ling Sheng pergunta ao seu filho se ele realmente acha que é um adulto. Ele começa a caminhar novamente em direção deles. Bai pensa que precisa ganhar um pouco mais de tempo, pois precisa bloquear o ataque de seu pai. Ling Sheng avança rapidamente, e o prota tenta usar sua habilidade para se proteger. No entanto, sua espada é completamente destruída com um único golpe. O ataque o atinge em cheio, e ele pensa que a diferença de poder entre os dois é absurdamente grande, pois com apenas um soco, suas costelas já doem tanto que parece que está prestes a quebrar. Ainda assim, ele continua tentando se defender. Ling Sheng se prepara e ataca novamente, e grita que seu filho está desafiando seu estimado pai. Ele usa o raio negro pesado de velocidade, que imbui todos os seus ataques com um efeito de choque elétrico. Bai continua na frente de sua mãe, e seu pai ataca novamente, perguntando se ele não está sendo muito impaciente. O prota recebe o ataque, sem mover um único músculo, e pensa que definitivamente não pode desviar, pois sua mãe está atrás dele. Ling Sheng fica impressionado com o fato do seu filho não ter recuado, e diz que ele realmente tem alguma coragem, mas não sabe para que isso serve, já que ele possui uma profissão extremamente fraca. Ele ressalta que o seu filho merece ser espancado até a morte. Machucado, com dor e medo, Bai continua sem dar um único passo para trás e pensa que nessa vida não deixará nenhuma tragédia se repetir. Seu pai pega outra cadeira, questionando se o filho está se achando melhor só porque despertou, e diz que ele nem consegue mais dizer quem é o chefe ali. Ele se prepara para atacar novamente, e Hu Yun abraça o seu filho. De repente, alguém começa a bater muito forte na porta, gritando para abrirem imediatamente. Ling Sheng interrompe o ataque. Irritado, ele pergunta quem está batendo naquela hora para estragar o seu humor. Todo machucado, o protagonista pensa que finalmente eles chegaram. Seu pai abre a porta com força, gritando o que está acontecendo e por que estão batendo tão forte. Era o capitão adjunto da inspeção, um sacerdote divino vermelho de rank A, chamado Liang, acompanhado do investigador da inspeção, outro sacerdote divino azul de rank C, chamado Jinyu. Liang abre a porta depois de tanto tempo e, ao ver que Ling Sheng estava ocupado, o pai do prota fica assustado, perguntando o que o capitão está fazendo ali. O capitão mostra um papel dizendo que receberam um relatório de que um criminoso procurado chamado Snow apareceu por perto daquele prédio e agora estão realizando uma busca de casa em casa. Ele pergunta se Ling Sheng notou algum suspeito. O pai do prota fica um pouco preocupado, mas começa a rir, dizendo que aquela pessoa aparece na TV todos os dias e que se aparecesse ali, com certeza seria denunciada. O capitão percebe que há algo estranho, pois tanto a mulher quanto a criança estão assustados e machucados. Liang pergunta se o filho dele está bem. O pai tenta disfarçar, tocando no ombro do capitão,
e dizendo que esse garoto idiota foi muito descuidado, pois caiu enquanto ia comprar mantimentos. Ele ressalta que o vice-capitão não precisa se preocupar com algo tão fútil. Porém, o prota se levanta e diz que não foi exatamente isso que aconteceu. Ele explica que seu pai estava batendo neles. Ling Sheng olha para seu filho com ainda mais ódio. O sistema aparece informando que um número muito pequeno de despertados pode desencadear um segundo despertar com base em sua profissão original, aumentando significativamente o poder de combate. 18 minutos antes, lá embaixo, o protagonista havia ligado para a polícia, dizendo que viu alguém entrar no prédio da mansão Ziwei e que essa pessoa era parecida exatamente com o Snow. Bai pensa que fez a ligação em uma pequena loja do outro lado da rua antes de subir, e agora as pessoas estão ali revistando aquele andar, pois a equipe de segurança com certeza iria agir com força máxima se recebesse uma denúncia sobre Snow. No entanto, ele não esperava que fossem chegar tão rápido, mas mesmo assim houve tempo suficiente. O capitão pergunta se a criança está dizendo a verdade. Ling Sheng tenta contornar a situação, dizendo que o filho dele está apenas brincando, pois nunca encostaria um dedo sequer em seu filho, e que só de pensar nisso já doeria demais. O prota insiste e se levanta, começando a relatar. Ele diz que seu braço foi atingido por um banco, sua cabeça por uma garrafa de vinho, seu ombro por um chute e sua barriga por um soco. Ele ressalta que todas essas lesões podem ser avaliadas agora mesmo. O capitão fica chocado ao ouvir isso, enquanto o pai do prota fica ainda mais furioso. Bai continua e diz que ao despertar, seu comportamento e a capacidade de causar prejuízos arbitrariamente aos outros estão previstos no regulamento de gestão do canone divino dos despertados. Rapaz, chegou a faltar ar, velho. Rapaziada, tá dando um trampinho narrar esses vídeos aqui, mas eu tô curtindo bastante narrar, então eu conto com o like de vocês aí embaixo para nós continuar com esse narramento aqui. Voltando à história, o protagonista fala que, segundo o capítulo 8 e o artigo 4, se o autor representar um perigo potencial, ele deve ser imediatamente detido na prisão dos despertados por 15 dias. O investigador começa a anotar tudo o que estava sendo dito, pois tanto ele quanto o capitão estavam extremamente surpresos. Ling Sheng olha para seu filho, dizendo que o cérebro dele é. O capitão chama Ling Sheng e fala que ele é o instrutor Liang, e agora está o prendendo legalmente, e que eles têm o direito de ficar em silêncio. Jin Yu segura o pai do prota, que estava tomado pela fúria, xingando o seu filho. Ele pede para Ling Sheng se acalmar, pois se continuar resistindo, eles terão que tomar medidas de controle. Seu pai estava tão irritado que até mesmo no último segundo antes de fechar a porta, gritava para seu próprio filho esperar, pois ele iria voltar. Assim que seu pai é levado e a porta é fechada, o prota se vira e chama por sua mãe, que sai correndo e o abraça. Ele tenta confortá-la, dizendo que agora está tudo bem. O protagonista pensa que dessa vez conseguiu proteger sua mãe. No entanto, ele tem 15 dias. O garoto continua tentando confortá-la, falando para ela não se preocupar, pois aquela foi a última vez que isso aconteceu, e pensa que agora ele tem tempo suficiente para ficar mais forte. Enquanto abraçava sua mãe, ele pensa que não vai aceitar essa sua, pois ele acabou de roubar a chave do cofre do seu pai. Aquilo que ele fez hesita em apalpá-lo nas costas como um companheiro, permitindo-lhe subir do rank E para o ranking C. O prota vai até o quarto de seu pai, pensando que normalmente ele esconde aquilo dentro do seu cofre mais secreto, e até mesmo mantém aquilo em segredo de sua própria família, pois, em sua vida passada, ele só ficou sabendo quando seu pai morreu. Ao abrir o cofre, ele pega uma arma e fala que com aquilo ele pode tentar solar até mesmo a caverna do demônio, pois atualmente apenas as cavernas demoníacas podem aprimorar profissões, mas todas as cavernas demoníacas agora estão sob a jurisdição da guilda, e apenas membros da guilda podem entrar. As únicas cavernas demoníacas que ele pode acessar agora é aquelas administradas pela escola e as cavernas demoníacas infantil que ele conhecia em sua vida anterior. Diante da caverna dos demônios, ele pensa que deve ser o mais rápido e superar a todos, custe o que custar. Caverna de Edeon, um lugar onde monstros ficam. As ocupações podem entrar e ganhar experiência lutando contra monstros, melhorando seu poder de combate e seu nível. O nível ocupacional é de E, D, C, B e A. Dia 22 de maio de 2105, sexta-feira, às 22h02, na sala de detenção da inspeção. O pai do prota estava preso dentro da sala, e as pessoas falam que, daquela vez, alertou diretamente todas as equipes de segurança. Até o vice-capitão foi despachado. No entanto, acabou vindo uma coisa diferente. Eles perguntam se foi algum alarme falso. O vice-capitão fala que não importa se é verdade, desde que esteja relacionada a rebeldes, ele não pode relaxar. E ressalta que, se realmente Snow estiver no condado no dia da comemoração do grupo, será um grande problema.
Jin-Yu pergunta ao vice-capitão se ele também ficou sabendo que o capitão vai voltar mais cedo dessa vez. Porém, Liang ressalta que isso não é algo que deve se discutir. Dentro da prisão, Lin Cheng pedia que eles fossem um pouco mais flexíveis, pois aquela foi a primeira vez que isso aconteceu, e ressalta que nunca mais fará aquilo. Ele ressalta que ouviu dizer que a esposa do capitão está prestes a parir, e avisa que tem uma amiga que abriu o melhor centro de atendimento ao pós-parto do condado de Chuchi. Liang se levanta, irritado, perguntando se ele vai continuar com essa tentativa de suborno, pois aquilo é ridículo, já que Lin Cheng costumava ser membro da guilda. Enquanto saía dali, pergunta se Lin Cheng tem ideia de como acabou ali. O pai do prota fica se tremendo dentro da cela, e Jin-Woo dá risada, falando que, se o suposto não for descoberto, não será apenas uma detenção, e pede para ele descansar um pouco, pois amanhã cedo ele será transferido para a prisão dos despertos. E antes de sair da sala, pede para que ele apenas fique quieto. Lin Cheng começa a liberar sua aura, tão irritado com o seu filho. Voltando ao protagonista, ele olha para sua mãe deitada e pensa que em 15 dias o seu pai estará fora da prisão. Então, antes disso, ele precisa ficar o mais forte possível, e Cavernas do Demônio são atualmente a única opção. Cavernas de demônios podem aparecer em qualquer lugar. Elas são um outro espaço paralelo ao mundo deles, e a entrada é uma porta que surge do nada. A maioria das cavernas demoníacas, uma vez detectadas, são guardadas para grupos de guilda, pois essas cavernas contêm uma grande quantidade de bestas e recursos de minérios demoníacos. Isso as torna a melhor opção para os despertos melhorarem suas habilidades. Porém, essas cavernas demoníacas são estreitamente perigosas e geralmente exigem a entrada de uma equipe após a inspeção oficial. Bai coloca a mão em uma porta e pensa que em sua vida anterior, aquela caverna demoníaca foi noticiada 5 anos depois, pois estava perdida há muito tempo e nunca foi detectada. Ela só foi descoberta quando os demônios invadiram o mundo humano. Uma caverna demoníaca de rank F geralmente requer 3 despertos de rank E, e uma caverna de rank E requer uma equipe de 5 pessoas. 3 despertos de rank E e 2 de rank D. Sem hesitar, ele abre a porta e pensa que, com base nas estimativas, as chances de resistir são baixas. A caverna tem 90% de demônios de rank F. Aquela também é a caverna demoníaca oculta de nível mais baixo que ele pode acessar atualmente. Uma energia densa começa a tomar conta do lugar, pois aquela é a entrada da caverna que acabou de ser descoberta. Ele estende sua mão e pensa que a caverna do demônio está cheia de perigos e requer a cooperação de várias equipes elementais e profissionais para aumentar a chance de vitória. Porém, ele não tem outra escolha. Precisa ficar mais forte, sozinho, o mais rápido possível. Liberando sua aura, ele avança em meio à escuridão, sem medo algum do que está por vir. Após caminhar um pouco pela caverna, ele entra em uma área de gelo e neve e pensa que aquele é o domínio de bestas mágicas do tipo neve. Enquanto caminha, ele ouve um barulho. Aquela é a besta mágica hibernante, o urso do campo de gelo, classificada como rank E. O monstro começa a avançar rapidamente pelas suas costas e ele pensa que há apenas 10% de chance de encontrá-lo naquela caverna de demônio de rank E. O garoto se vira rapidamente, questionando se aquela caverna não foi encontrada antes porque a maioria das bestas estavam adormecidas. Um lobo da floresta, sedento por sangue, de rank E, o ataca, e o prota pensa que até mesmo o lobo é um nível maior do que o dele. Rapidamente, ele consegue desviar e salta para trás, porém, o lobo avança mais uma vez, e o prota defende o seu ataque com sua adaga. O lobo continua atacando, porém nenhum dos seus ataques consegue acertar, e assim que Bai percebe uma abertura, ele parte para cima do monstro, cortando ele ao meio com apenas um golpe. Ele conseguiu derrotar aquela besta mágica. Ele pensa que aquela arma é de rank A, que estava escondida naquele cofre e também não está disponível no mercado. Ela apenas acontece para preencher sua lacuna de poder de combate atual. Essa é a arma Aran, feita da pedra Hun-Woo. Ela é extremamente afiada e corta a barra de ferro como lama. Ela possui força mais 150, sorte mais 50, resistência mais 100, roubo de vida em mais 20% e penetração de armadura em mais 20%. O prota pensa que, mesmo com isso, as bestas têm defesa de alto nível, e mesmo que ele mire em um ponto vital, ainda é necessário 3 ou 4 golpes para derrotá-las. Ele respira fundo e pensa que está começando a sentir falta dos dias em que era rank L.
As telas do sistema aparecem novamente, mostrando que a experiência foi aumentada. Ele ganhou 52 pontos de experiência de profissão, e o acúmulo elemental também foi aumentado, ganhando 50 pontos elementais do tipo nuvem, por ter derrotado um oponente do tipo nuvem. Ao ver isso, ele pensa que para subir de nível, provavelmente é necessário matar 20 lobos, e são necessários 10 níveis para subir do rank E para o D. Ele começa a ouvir mais barulhos, e ao olhar para frente, inúmeros monstros aparecem diante dele. O prota pensa que o cheiro de sangue atraiu outros lobos, e olhando fixamente para seus novos oponentes, ele questiona se todos estão se unindo contra ele. Vendo que poderia ser atacado a qualquer momento, ele resolve atacar primeiro e parte para cima dos monstros. Seus golpes eram certeiros, atingindo o crítico no ponto vital dos seus oponentes. Sua habilidade de esquiva também o ajudou bastante a desviar dos ataques, possibilitando contra-ataques. Bai continua avançando e acertando os pontos vitais, e eliminando todos aqueles monstros um por um. Ele se prepara pensando que falta apenas mais um golpe, e acumulando energia em seu corpo, ele salta e passa por todos os lobos como um raio, eliminando todos de uma só vez. No entanto, após eliminar vários lobos, um lobo ainda maior aparece. Ele percebe que ainda resta um novo rei ali, e parte para cima sem hesitar. Com vários ataques simultâneos, ele consegue eliminar o novo rei sem grande dificuldade. Após um tempo lutando contra aqueles lobos, ele pensa que já está pronto para atualizar seu rank para o nível D. Sua experiência atingiu o máximo e com isso ele foi atualizado para o nível 2 do rank E. O sistema avisa que ele ganhou 12 pontos de atributo e pede para ele distribuí-los imediatamente. Ele começa a distribuir os pontos, no entanto respira ofegante, pensando que matou apenas 20 lobos e já está cansado, pois para um rank E, a resistência de seu corpo ainda é muito pobre. Além disso, ele precisa urgentemente conseguir uma mochila dimensional, caso contrário terá que abandonar muitos drops. A maioria das tocas demoníacas são monopolizadas pelas guildas, então é difícil para um desperto solitário evoluir. Enquanto pensava isso, o prota segura um diamante do Lobo de Neve, um diamante extremamente resistente, que pode ser usado para forjar armas espaciais. O preço no mercado é aproximadamente 10.000 yuans. Bai começa a caminhar de novo pelo lugar e pensa que, para ter acesso aos covis demoníacos de alto nível, a entrada para a Guilda dos Deuses é a única opção, pois a escola é subordinada à guilda e é usada para selecionar talentos para equipes. O ideal para a maioria dos alunos é se tornar um excelente formado e ser selecionado pelas guildas. E se por um acaso essa pessoa for excluída da equipe, isso significa que ela nunca mais melhorará pelo resto da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o pai do protagonista. Ele permaneceu no rank C para sempre depois de ser excluído da sua equipe da guilda. O prota olha para os lados, pensando que seu avanço é extremamente lento por conta de estar sozinho. Além disso, a temperatura ali é muito baixa, então quanto mais tempo ele fica, mais energia ele gasta. O protagonista olha para trás e vê uma nova onda de lobos se aproximando. O garoto começa a correr e chega a uma floresta, começando a cortar as árvores enquanto fugia dos lobos. Com o barulho das árvores caindo, um monstro foi atraído, juntamente com mais lobos que estavam em volta. Assim que isso acontece, Bai para de fugir e respira fundo, pois era justamente o que ele queria. Ele fica olhando para todos os monstros que conseguiu reunir à sua volta e pensa que precisa resolver isso da forma mais prática possível. De repente, uma enorme explosão acontece. E o prota olha para o lado, refletindo que com toda essa comoção foi o suficiente para acordar todos os monstros. Então aquele também deveria estar acordado. O urso gigantesco de antes começa a se aproximar, pisando nos monstros menores. Aquele é o urso da Trunda. Ele é de nível B e é uma gigantesca besta demoníaca do tipo nuvem. O sistema mostra que o urso está em estado de fúria e atacará todos indiscriminadamente, com um dano aumentado em 20%. Bai pensa que é exatamente isso que ele queria, pois agora o monstro atacará todos ali, independentemente do que aconteça. Ele aproveita a fúria do monstro para farmar os outros monstros ao seu redor, pois só precisa desviar e eliminar os retardatários que estão sendo atacados. Ele começa a fazer isso várias vezes, com todos os monstros ao seu redor. Bai pensa que, embora o monstro seja de um rank um pouco maior que o seu, continua tendo basicamente nada de cérebro. Graças a essa estratégia inteligente, o protagonista começa a avançar seus níveis rapidamente. Aquele urso não só o ajudou a atrair o agro, como também salvou mais da metade de sua energia.
Bai aproveita que um dos monstros está olhando para o urso e o ataca rapidamente, pois para que ele consiga a experiência, é necessário dar o último golpe em todos os monstros. Muitos monstros ainda estavam atrás dele, e com isso, ele percebe que mesmo com a ajuda do urso, ainda está consumindo uma quantidade absurda de energia, ficando cada vez mais cansado. Ele ergue sua espada e pensa que é a hora de entrar na próxima fase. Bai se prepara para seu próximo movimento e pensa que por causa da destruição na batalha, suas capacidades de suporte está quase no limite. Ele respira fundo, concentrando-se, pois estavam lutando sobre uma camada de gelo e abaixo há várias pedras congeladas e pontiagudas. Assim que o urso se junta com os outros monstros e começa a avançar, o protagonista finca sua arma no gelo, dizendo que é a hora de todos irem para baixo. O chão começa a se quebrar e ele pensa que, durante toda a batalha, esteve observando o ambiente ao redor, ressaltando que aquilo não é uma superfície de um lago congelado. Ao invés disso, é uma ponte de gelo construída entre dois canais. Os monstros começam a cair e a experiência começa a aumentar rapidamente. Alguns monstros, incluindo o urso gigante, ainda restaram na superfície. Bai pensa que com esse movimento, a grande maioria das bestas demoníacas já foi eliminada, e agora, com o restante de sua energia, só precisa lidar com o pouco que sobrou. Essa será sua maneira de subir rapidamente de nível. O sistema mostra que ele conseguiu um título, 1 contra 100. Quando os inimigos são múltiplos alvos, todos os atributos aumentam em 10%. Prestes a enfrentar o restante, o prota começa a se perguntar, pois desde o início estava pensando sobre essa pergunta. Todas as cavernas demoníacas têm um líder, um chefe final. Um senhor de toca de rank E deveria ser algo como um rei leão brutal de E10. Isso faz com que o prota se questione se todas as comoções que fez até agora não foi o suficiente para acordá-lo, já que o chefe ainda não apareceu. De repente, tanto o urso gigante quanto os outros lobos começam a se distrair com um barulho e entram em estado de fúria novamente. Traços de magia começam a aparecer no lugar e o prota se surpreende, perguntando se aquilo é magia de gelo. Ele pensa que tem algo de errado, pois estava enganado. Ao perceber que a magia está chegando até ele, começa a correr, pois o líder não estava inconsciente, mas sim esperando por uma oportunidade. Os monstros que foram atingidos congelaram na hora, e com isso, Bai tem certeza que o líder estava esperando que sua resistência se esgotasse e ele chegasse até aquele lugar. Ele pensa que essa é uma chance inevitável. Enquanto tentava escapar, seus pés acabam sendo congelados. A magia começa a alcançá-lo, e ele olha para trás vendo que está sem saída, pois a ponte de gelo era apenas uma armadilha. Enquanto seu corpo estava sendo congelado, ele percebeu que o chefe só precisava aparecer no último momento e colher os benefícios. Isso faz com que ele se irrite com a situação, pois na verdade, há um esconderijo naquela caverna de baixo nível. Um monstro começa a aparecer, e ele percebe que ele tem inteligência de um líder, um mago elemental da nuvem, um senhor da caverna e rei da Floresta Azul, de nível 11 e rank D. Ele também tem mais 2 guerreiros demônios de nível tenente da Floresta Azul, os macacos demoníacos de nível 10. O líder fica olhando para o protagonista enquanto sorri. A caverna demoníaca acaba de ser atualizada, pois ela era oculta. Agora é caverna de demônio especial, que contém um líder lorde inteligente de nível 11 de rank D, o mago elemental da nuvem e senhor da Floresta Azul. O nível de perigo agora é alto, e o desafio recomendado é de 5 pessoas de rank E e mais 3 de rank D, e o protagonista, além de congelado, só tem ele contra o resto dos bichos. Dia 23 de maio de 2105, sábado, às 2h05 da manhã. Ainda dentro da caverna demoníaca, o prota estava congelado. Ele pensa que se continuar completamente congelado, seu corpo entrará em total hipotermia em breve. O Lorde Elemental ergue sua mão, dando o comando para seu servo, que parte para cima do prota rapidamente. Bai pensa que infelizmente não tem escolha e começa a fazer força. Prestes a ser atingido, o gelo começa a se quebrar. O monstro ataca, mas o protagonista desaparece de onde estava, deixando até mesmo o Lorde surpreso. Bai usa sua habilidade a parar, e se o tempo for preciso, ao bloquear anula 100% do dano, e se for ativado novamente dentro de 0,09 segundos, há uma chance de refletir o dano físico de volta ao atacante. Com isso, ele consegue se defender e contra-atacar ao mesmo tempo. Ele pensa que infelizmente teve que convocar toda a sua energia para quebrar o gelo. No entanto, isso drenou uma grande quantidade de sua resistência. O sistema avisa que ele usou o estilhaçar, e isso acontece quando o despertado invoca toda a sua energia
dia. Há uma chance de se libertar instantaneamente dos efeitos de controle, mas consome uma grande quantidade da resistência. Ferido e exausto com toda essa situação, ele continua pensando que agora só precisa conseguir tempo para lidar com um feitiço dessa magnitude. Olhando para o Lorde, percebe que precisa derrotá-lo antes que tudo isso aconteça de novo. Ele convoca o urso imediatamente. O grande urso é descongelado, deixando o protagonista surpreso. Aquela gigantesca fera estava à sua frente, e ele continua pensando que o elemento nuclear é naturalmente contra-atacado pelo elemento nuvem, e com sua resistência atual, até conseguir derrotar apenas aqueles dois macacos, é forçar além de seus limites. Ele fica olhando para todos os monstros à sua frente, pois, se mais deles aparecerem, suas chances de sobrevivência será zero. Um dos macacos demoníacos avança novamente, atacando o protagonista. No entanto, ele consegue se defender. Mas enquanto estava lidando com o primeiro, o segundo começa a avançar em sua direção. Ao notar que mais um deles estava avançando, Bai apenas salta para trás para desviar dos golpes. Porém, ele começa a se irritar, pensando que aquilo não vai dar certo. Antes mesmo que pudesse respirar um pouco, o urso gigantesco começa a atacá-lo também. O prota se prepara, e assim que é atacado, recua rapidamente, pegando uma distância boa entre eles e o adversário. O garoto olha para frente e vê o pequeno exército de monstros que ainda há, e pensa que o ambiente está muito frio e sua força está quase zerada. O Lorde da Caverna continua lançando seus feitiços, e dá risada enquanto lança a tempestade de gelo. Bai fica incrédulo, pois a habilidade de resfriamento do seu oponente é muito rápida. Mesmo assustado, ele começa a ficar sério, pensando que em sua vida passada, muitas vezes teve que enfrentar todos os tipos de situações terríveis, e graças a isso, conseguiu desenvolver um senso de reconhecimento de oportunidades. Agora, naquele momento, ele possui duas opções. A primeira é ficar ali e continuar lutando. No entanto, sua resistência já chegou no limite, e mesmo que suporte todo o dano e derrote várias bestas de alto nível, suas chances de sobreviver são zero. E a opção 2 é clara. O protagonista encurralado se vira e começa a correr em direção ao precipício. Ele salta, no entanto a magia do Lorde da Caverna consegue agir rapidamente e o congela ainda no ar. Tanto o Lorde quanto os outros monstros ficam surpresos com essa decisão. Congelado, ele começa a cair na fenda. Enquanto cai, apenas observa o trajeto até o chão. Enquanto isso, em sua casa, alguém bate na porta de seu quarto. No entanto, ao ficar sem resposta, sua mãe abre a porta. Ela acha que seu filho está dormindo tarde porque é final de semana, mas ela fica surpresa ao olhar para a cama e ver que ele não estava ali. E ao se aproximar, ela nota que há um bilhete escrito: "Mãe, vou para a casa de uma amiga. Não volto tarde demais, então não se preocupe." Ela fica olhando para aquele bilhete e pensa que isso não é verdade, pois se ele fosse para a casa de uma amiga, simplesmente teria avisado pessoalmente e não deixado um bilhete. Um pouco preocupada, ela olha para cima e se pergunta o que pode estar acontecendo com seu filho, pois desde quando ele chegou ontem, teve se comportado como uma pessoa completamente diferente. Ela começa a ficar confusa e se questiona o porquê está sentindo tão inquieta por dentro. De volta à caverna, o curativo que estava no rosto do prota está sendo levado pela água do riacho. Um pouco de sangue também podia ser visto sobre a água. Ele pensa que quando o gelo da ponte se quebrou, mais de 100 bestas caíram lá. Ele consegue se agarrar em uma pedra, tossindo muito de frio, e se lembra dos níveis e pontos que ganhou ao derrubar aquela quantidade de bestas mágicas. Ao analisar a situação, ele percebe que subiu apenas 3 níveis, e isso significa que apenas 60 bestas mágicas aproximadamente foram eliminadas. Então, sobraram ainda 40 bestas no fundo do penhasco. Quando pulou, ele imaginou que no fundo provavelmente fosse um riacho, e por esse motivo as bestas mágicas sobreviveram. Novamente, ele usa sua habilidade para quebrar o gelo e cair tranquilamente no lago. No entanto, ao quebrar o gelo de novo, ele quase esgotou completamente sua resistência, e mesmo caindo dentro do rio, pela altura do salto, ainda sofreu grandes danos ao seu corpo. O sistema avisa que ele está com perda de sangue contínua, estado de enfraquecimento e condição com baixa temperatura. Machucado, sangrando, com frio e sem energia, ele mal consegue se mover e pensa que já está no seu limite, fechando os olhos. Enquanto estava caído, uma besta mágica começa a se aproximar e solta um rugido feroz. Esse é o Senhor Glacial, de nível 9 e classe E.
uma fera do elemento nuvem. Ainda com os olhos fechados, Bai começa a se lembrar de sua vida anterior, de sua equipe, os convites para beber, os abraços, os convites para comer e os estudos de estratégia, até mesmo a preocupação de sua mãe, o líder da caverna que havia o pressionado ao máximo, todas as pessoas que traíram sua confiança, mandando-o para o inferno até o fim de sua vida. A vontade do fogo começa a queimar dentro de seu corpo, sua mão fecha e seu braço começa a tremer, e com isso, ele pensa que não terá limite, pois não pode ter nenhum tipo de limitação, já que qualquer arrependimento de sua vida anterior não pode ser passado. O monstro glacial o ataca, mas o Prota segura sua presa em sua boca, como se não fosse nada, deixando até mesmo o monstro assustado. Com uma aura diferente e um olhar confiante, ele promete para si mesmo que absolutamente e positivamente não vai deixar que tudo aquilo aconteça com sua nova vida. Ele começa a exercer uma força enorme e grita que já perdeu tudo uma vez, até mesmo sua vida. Uma força sobrenatural toma conta de seu corpo e com um golpe ele acerta a cara do monstro, quebrando todos os seus dentes e jogando ele para longe. O Prota continua gritando, dizendo que nunca mais vai perder ou morrer novamente. Ele pega sua arma mais uma vez e começa a respirar de forma ofegante. Seu corpo começa a ser envolvido por uma energia e o monstro volta a atacá-lo. Somente uma situação desesperadora pode desencadear um avanço de classe. Cercado novamente, Bai fica de pé e fala que escolheu um labirinto sozinho. Atraiu bestas mágicas e até mesmo pulou de um penhasco. A horda de monstros que estava acima do penhasco finalmente chegou à parte de baixo e cercou a saída. O Senhor Glacial rosna para ele, e o Prota continua falando que constantemente se joga em situações sem esperança, e tudo isso era para recuperar aquele sentimento de antigamente. Ele experienciou o desespero extremo e a adrenalina máxima foi estimulada, e agora parte dessa sensação está voltando. Ele começa a sentir a adrenalina em seu corpo, desencadeando o avanço. No entanto, as condições para o avanço não foram atendidas e o avanço de classe falhou. Porém, ele aprendeu a habilidade avançada Espadachim Sagrado Nuclear. Ainda com um olhar determinado, ele diz que, embora não tenha sido o suficiente para avançar de classe, conseguiu adquirir aquela habilidade suprema antes do tempo. Ele ergue sua espada e fala que agora é a hora de limpar aquela caverna por completo. Ele volta com uma aura extremamente forte. O sistema volta a notificar que a experiência de desespero está ao extremo e a adrenalina foi estimulada ao máximo, então tenta novamente avançar a classe. No entanto, as condições não foram atendidas novamente, e com isso o avanço falhou. Mas a habilidade avançada do Espadachim Sagrado Nuclear foi aprendida. Bai continua encarando o tigre em sua frente, que rosna ferozmente para ele. Com movimentos sutis, como se estivesse em uma dança suave, ele usa o santuário. Os monstros que estavam às suas costas também avançam para atacá-lo. Seus ataques começam a sair ao redor de seu corpo, indo em todas as direções, acertando todos os monstros ao seu redor e cortando eles com extrema facilidade. Em questão de segundo, ele eliminou todos os monstros que estavam próximo. O Prota olha para sua mão, e várias telas de sistema aparecem, notificando: foi obtido um dente de sangue, foi obtida a pele de fera de campo de gelo, foi obtido o osso do urso orgulhoso. Seu nível subiu para a classe solar, ranking E. Ganhou 12 pontos de atributos para distribuir. Efeito de santuário ativado, fadiga removida, resistência restaurada, obtido presa de lobo da neve, obtido núcleo do lobo da neve. Além de tudo isso, ele também conseguiu obter o título Andarilho do Campo de Gelo. A resistência contra criaturas de elemento nuvem aumentou em 100 pontos, e com isso ele ganhou uma redução de dano de gelo, e também aprendeu uma habilidade suprema Santuário. Após receber todas essas melhorias, ele diz que é a hora do próximo objetivo. Bai sai da caverna e olha para o topo do penhasco, dizendo que está voltando lá para cima para lidar com aqueles imundos. Agora, as estatísticas do Prota estão em classe nível solar e também aumentou bastante os seus atributos. O sistema continuou contabilizando todos os monstros que haviam sido derrotados. Com isso, ele subiu para o nível 9 da classe E e ganhou mais 12 pontos de atributos para distribuir. Ele pensa que, depois de atingir o nível 8 da classe E, matar monstros de classe E se tornou extremamente fácil. E além disso, agora mal consegue sentir frio. O sistema fala que o efeito de Andarilho do Campo de Gelo está ativado, dando resistência contra criaturas do elemento nuvem e a redução de dano por gelo.
ele também tem a habilidade Santuário, que pode armazenar todo o dano que ele acumulou e liberar em um grupo de inimigos de uma só vez. No entanto, essa habilidade só pode ser ativada depois de acumular fadiga e dano suficiente, mas graças a isso, agora sua resistência está totalmente restaurada. Enquanto escalava o penhasco, ele pensa que não sabe quanto tempo se passou ali dentro, mas pretende terminar aquilo rápido, caso contrário sua mãe ficará preocupada. Em um lugar um pouco longe dali, dentro de uma cabana, o chefe da caverna estava sentado, rodeado pelos seus guardas macacos. De repente, ele sente algo se aproximando e sua cabana é atacada. Bai finalmente alcançou o nível 10 de sua classe, o nível mais alto de sua atual classe, pois conseguiu matar com sucesso o urso inquieto do campo de gelo. Ele ressalta que finalmente se encontraram novamente. Ainda no dia 23 de maio, no sábado, às 11 horas da noite, na casa do Prota, a mãe dele estava olhando pela janela preocupada, perguntando aonde seu filho foi e por que ainda não voltou. Ela já havia preparado sua refeição e implorava para que ele ficasse bem. De volta à caverna, o Prota havia atacado a cabana onde o líder estava, jogando a carcaça do urso e olhando diretamente para todos eles. Os dois se encaram por um tempo, então o líder manda um de seus subordinados atacar. O macaco demoníaco avança sem hesitar, porém, desta vez as coisas estavam diferentes. Bai consegue defender com extrema facilidade, com apenas um golpe parte o macaco ao meio, deixando até mesmo o líder surpreso com sua força atual. O líder percebe que aquela situação não está mais sob seu controle, então invoca a sua tempestade de gelo mais uma vez, porém isso não causa efeito no protagonista, ele simplesmente começa a avançar. O sistema avisa que o efeito de resistência ao elemento nuvem foi ativado e o dano de gelo foi mitigado com sucesso. O Senhor da Caverna pega outro cetro mágico e manda todos os seus subordinados atacarem de uma só vez. Porém, isso não amedronta o Prota. Ele diz que assim que conseguir lidar com todos eles, será capaz de alcançar a classe D. Usando a sua habilidade Piscar Relâmpago, ele passa por todos e vai direto no líder, cortando uma de suas mãos. O líder fica desesperado e tenta se afastar, porém é tarde demais. O Prota continua atacando e diz que aquele é o fim, aplicando vários golpes ao mesmo tempo. O sistema notifica que ele derrotou com sucesso o líder dos magos do elemento nuvem de nível 11 e de classe D. Com isso, ele ganhou 1000 pontos de experiência e avançou com sucesso para guerreiro nuclear de classe D. Agora ele é um guerreiro nuclear de classe D e todos os bônus de atributos têm mais 100%. Seu nível atual é 11 da classe D e também tem mais 12 pontos de atributos. O sistema avisa que ele tem um item para ser retirado. O sistema também avisa que o efeito do item aumenta permanentemente a sua inteligência em 1 ponto, e além disso, o elemento nuvem acumulou o suficiente e uma nova profissão está prestes a despertar. Bai fica surpreso e pensa que tem lutado todo esse tempo e havia esquecido completamente daquilo. O elemento nuvem já acumulou o suficiente, então o sistema notifica que a habilidade foi adquirida com sucesso. A classe e profissão de mago de elemento nuvem. Agora ele pode mudar sua profissão a qualquer momento. O protagonista fica surpreso ao ver que conseguiu ganhar uma profissão vermelha, e mesmo que ela seja de nível 1, a profissão vermelha vem com 200% de bônus. Bai fica olhando para sua nova profissão e pensa que sua força de atributo já está no mesmo nível que sua atual classe de guerreiro. Além de tudo isso, ele também ganhou uma arma do mago de classe D, Pedra Mágica, com um poder elemental mais 40 e espírito mais 40, e pode expandir a área de efeito da magia em 50%. Uma bolsa mágica de classe D também foi adquirida, e pode conter no máximo 20 itens. Enquanto os macacos demoníacos estavam olhando para o Prota, ele abaixa e pega os itens que estavam no chão, deixando todos lá chocados. Sua aura agora começa a ficar vermelha, e ele diz que nesse caso ainda há alguns arrastões para fazer naquele lugar. Seus olhos também começam a mudar de cor, e sua força a se intensificar cada vez mais. O sistema avisa que a classe dele foi mudada para o mago de elemento nuvem. Preparado para o combate, ele fala que gostaria de experimentar essa nova profissão que nunca usou. Do lado de fora, em sua casa, já era dia 24 de maio, no domingo, e são 5 horas da manhã. A sua mãe ainda não havia dormido, pois estava sentada no sofá esperando que seu filho retornasse. Completamente desesperada e sem energia por estar acordada há muito tempo, ela aperta o seu braço para não dormir. De repente, a porta se abre e sua mãe ouve o barulho. Com lágrimas nos olhos, ela olha para ver se é seu filho e se levanta rapidamente. Ao entrar em casa, Bai fecha a porta e pede desculpas à sua mãe por ter feito ela esperar por tanto tempo.
No entanto, ela apenas corre até ele e o abraça forte. Ela não consegue conter as lágrimas, e o protagonista diz que ela ficou esperando por esse tempo todo e nem comeu. Naquele momento mágico, ele fala para sua mãe que tem uma boa proposta e questiona se ela gostaria de ouvir. Bai usou uma bolsa de magia, e além de sua arma essencial, ele conseguiu trazer alguns itens valiosos. Em outro momento, ele se encontra com uma pessoa e entrega esses itens para ele. O homem analisa o núcleo em sua mão e fala que no futuro venderia para ele por 800, porém o protagonista pede 8.000. O homem fica espantado e grita com ele, perguntando se ele está de brincadeira, que realmente quer tanto assim por um pequeno núcleo como aquele. Bai rapidamente pega o núcleo da mão do sujeito e diz que se ele não quer, então tá tudo bem. O homem tenta negociar, pedindo para ele esperar, e explica que ele não pode pedir um preço tão extraordinário. Ele faz outra proposta de compra, dizendo que paga 2.000 e quer levar tudo que o protagonista tem. Bai fala que faria tudo por 5.000. No entanto, o homem tenta negociar novamente, fala que paga 3.000 por aquela peça e que essa é sua oferta final. No entanto, o protagonista aumenta de 5.000 para 6.000 e o homem fica confuso, perguntando o porquê dele ter aumentado o preço novamente. O prota continua aumentando e passa de 6.000 para 7.000. Desesperado, o homem fala que está tudo bem e que pagará os 7.000, porém o protagonista não pode aumentar mais o preço. Após terminar a negociação, o protagonista vai embora com o seu dinheiro em mãos. Ele pensa que em sua vida passada ele conheceu vários corretores de minérios mágicos, então deve conseguir vender aquilo por um bom preço. Enquanto caminha olhando para todo aquele dinheiro que conseguiu, ele pensa que com aquele valor conseguirá alugar um ótimo lugar para sua mãe. Rapidamente ele leva sua mãe para olhar uma nova casa. Ela fica deslumbrada com aquilo e ele pensa que em sua vida passada sua mãe nunca teve um único dia bom em sua vida, mas naquela vida ele fará tudo para que ela possa se divertir. Ao ver que sua mãe gostou da casa, ele vai até o corretor para negociar. Ele fala que dará a primeira e última oferta e ressalta que pagará 3 meses de aluguel, 15.000 reais por mês, serviços públicos e taxas de admissão do imóvel todos inclusos. O corretor concorda, dizendo que ele é um homem bem direto. No entanto, sua mãe fica extremamente preocupada, falando para ele não aceitar, pois o valor era muito alto. No dia 24 de maio de 2105, era um domingo às 8 horas da noite. Dentro do apartamento alugado, Ruin estava preparando o jantar enquanto sorria e cantava, feliz da vida. Bai passa atrás dela e fica olhando para aquela cena e também sorri, pensando que fazia muito tempo que não via um sorriso tão lindo no rosto de sua mãe. Vendo que tudo estava bem, ele vai para seu novo quarto e senta em sua cama. Ele pensa que a situação da moradia está resolvida e, além disso, ele conseguiu subir para a classe E, até mesmo conseguiu uma nova profissão. Com uma pequena faca, ele começa a esculpir uma pedra mágica, enquanto pensa que seu pai ainda está na prisão e por isso não pode abaixar a guarda ainda. Até que este assunto esteja completamente resolvido, ele não pode vir atrás de sua vingança sem nenhuma reserva. Ele termina de esculpir a pedra e cria uma pulseira, pensando que amanhã é a hora de voltar para a escola. Aquela pulseira é uma arma de rank D, pedra mágica, a pedra imbatível, com magia que pode ser polida e carregada. O seu poder elemental é de mais 40, o espírito é de mais 40 também, e ela pode expandir a área de efeito de magia em 50%. Confiante, ele pensa que agora é a hora de ir encontrar aquela coisa. No dia 24 de maio de 2101, no domingo 8 horas da noite, em outro lugar, Hong estava saindo de um portal e sua equipe parecia muito exausta. No entanto, ressaltam que o jovem mestre melhorou muito. Uma pequena garota se aproxima, tremendo de medo, e pedindo para seu irmão descansar um pouco e oferece um pouco de água. No entanto, ele age de forma grosseira e grita com ela, batendo na mão dela e jogando a água fora. Ressaltando que enquanto há tempo, ele precisa ir para o próximo labirinto e treinar mais. E começa a se lembrar do protagonista, pensando que ninguém vai melhorar mais rápido do que ele. Ele conseguiu subir com sucesso para assassino astrológico nível 3, classe E. E no teste de simulação de combate, ele vai mostrar para todos daquela escola quem é o verdadeiro gênio. Em outro lugar, uma mulher estava olhando pela janela enquanto segurava um papel. Ela fala que não há nenhuma profissão de ouro entre os recém-despertados daquele ano, e que pelo visto não há pelo que esperar naquele teste de simulação de batalha. No dia 25 de maio de 2101, na segunda-feira, às 7h30 da manhã, a comida já estava à mesa e a mãe do protagonista estava sentada ao lado, feliz e contente com tudo aquilo que estava acontecendo. Do outro lado da mesa, Bai estava comendo extremamente rápido e pergunta para sua mãe o porquê ela não o acordou.
Ela responde que ele estava dormindo tão profundamente que não quis despertá-lo e pede para ele comer um pouco mais devagar, pois não há nada de errado em se atrasar de vez em quando, então coloca a mão na cabeça dele para acalmá-lo. Ela começa a acariciar o rosto dele e Bai sorri, pensando que ela realmente está certa, pois fazia muito tempo que ele não dormia tão tranquilamente, além de nunca ter tido um café da manhã adequado e sem pressa junto com ela. De repente, ela dá um tapa um pouco mais forte em seu ombro, e isso assusta ele, fazendo-o questionar o que está acontecendo. Ela pergunta se ele quer algo, algum tipo de brinquedo, livro ou até mesmo dispositivo eletrônico. Bai começa a rir e fica um pouco confuso, perguntando por que de repente ela quer dar um presente. Sua mãe aponta para o calendário dizendo que o aniversário dele é sexta-feira que vem. Assim que vê isso, ele fica surpreso, pois nem lembrava que seu aniversário estava chegando. Em sua vida passada, já fazia muito tempo que ele não comemorava o seu aniversário, pois desde que sua mãe faleceu, ninguém mais comemorou o seu aniversário e ao passar dos anos ele acabou esquecendo daquela data. Ele cerra os punhos e continua comendo e se pergunta se tem algo que realmente quer, mas ao olhar para o sorriso lindo de sua mãe, ele pensa que o que mais quer em todo o mundo já tem por enquanto. Enquanto come, ele pensa que agora é a hora de completar o seu próximo objetivo, e com um olhar frio ele pensa que chegou a hora de dar um fim naquele cara. Um tempo depois, na academia afiliada dos Despertos, um dos avaliadores pergunta se eles estão bem, pois deveriam já que passou o final de semana em casa. Ele ressalta que agora eles precisam começar os preparativos para a simulação de combate. Ele reforça que provavelmente nenhum dos alunos está ciente da importância da simulação, mas explica que aquela academia afiliada para os Despertos, divisão do ensino fundamental, diretamente subordinada da Águia Divina, a própria Águia observará cada movimento deles. A simulação de combate é o primeiro palco para todos se apresentarem após o despertar. Por isso, aquela batalha servirá como avaliação de formatura de ensino fundamental e será transmitida ao vivo para a íntegra. Ele fala que o mais importante é que aquela pessoa com o melhor desempenho na simulação terá a chance de participar da peregrinação de treinamento com a divisão do ensino médio. A peregrinação é a oportunidade anual mais direta de entrar em contato com a Águia Divina. Ele ressalta que a escola organiza os alunos mais destacados do ensino fundamental e médio para viajarem juntos para a sede da nação Shang, a Águia Divina. O prota pensa sobre a sede da nação Shang da Águia Divina e pensa que foi lá onde conheceu seu mestre e também o local de nascimento daquela pessoa. No entanto, aquela pessoa e o seu mestre nunca se cruzaram, e ele só entrou para a equipe depois que Bai já havia entrado no corpo divino. O protagonista começa a ficar obcecado e pensa que para encontrar aquela pessoa do presente, tirar uma pontuação alta naquela avaliação e entrar para a peregrinação de treinamento é o caminho mais rápido. Um dos alunos grita dizendo que a simulação de combate já é na próxima sexta-feira e que está com muito medo, mas ao mesmo tempo animado, pois seu sangue está fervendo. O aluno que sofria bullying também comenta que ouviu dizer que a simulação acontece dentro de um labirinto e questiona se eles realmente podem fazer aquilo. O professor aponta para o lado e fala que é hora de começar o treinamento, ressaltando que a primeira etapa é o condicionamento físico. Aquela sala é a sala de gravidade, por isso eles devem começar com 10 séries de corrida de transporte. Um dos alunos fica animado e diz que fará 20 séries. Bai fica apenas observando sem dizer nada, enquanto todos seguem em fila para entrar na sala. Assim que se aproxima do professor, ele fala que não quer usar aquela sala de treinamento. Os outros alunos próximos se surpreendem com aquilo que ele disse. O professor pergunta se ele é Bai e explica que ouviu sobre o conflito que ele teve com o Hong semana passada, mas avisa que ele não pode pular o treinamento só porque venceu uma profissão de qualidade vermelha. O prota diz que gostaria de fazer um treinamento especializado. Até mesmo o professor fica surpreso e pergunta o que ele quer dizer com isso, questionando se ele está insinuando que há um problema com os métodos de ensino e com o condicionamento físico. O prota explica que o condicionamento físico é necessário para quase todos os despertos, então usar a sala de gravidade não é errado. No entanto, as corridas de transporte são adequadas apenas para as profissões guerreiros e assassinos, que são mais exigentes em velocidades e coordenação, e nem todos precisam disso. Além disso, Bai também explica que as profissões como mago e encantadores são mais adequados para a sala de elementos, a fim de treinar o seu controle sobre o poder elementar. Ele explica que mesmo os atributos e hábitos pessoais de cada um seja diferente, o foco de treinamento também deve ser diferente. O professor não gosta nada disso e começa a se irritar, dizendo que pelo visto o protagonista está querendo ensinar o professor a fazer o seu próprio trabalho. Shi observa a situação e pensa que o método de treinamento que o protagonista descreveu é o mesmo mencionado pelo Sr. Dong Yang, o oficial de treinamento do corpo divino. Ela continua analisando aquilo e pensa que isso foi proposto recentemente por
Dongyang, e se seu pai não tivesse trazido o vidro de volta, ela não saberia disso. Por isso, ela não consegue entender como Bai teve a mesma ideia do que aquele homem. O garoto de óculos tenta falar mais baixo e avisa o protagonista que, mesmo que ele esteja certo, deveria ter mais atenção aos sentimentos do professor, pois ele é o treinador mais qualificado da escola e por isso ele não pode ser tão direto. O professor coloca a mão no ombro do protagonista, deixando o garoto de óculos completamente assustado, mas para a surpresa de todos, o professor começa a sorrir e diz que o método de treinamento que Bai mencionou realmente parece bem interessante. O professor diz que realmente foi ele que não foi atento o suficiente para notar isso. O garoto de óculos suspira aliviado, vendo que nada de ruim iria acontecer ali. O professor continua explicando e diz que mesmo que o método dele seja realmente impressionante, ainda assim tem um problema, pois há muitos alunos na escola e seria extremamente difícil atender a necessidades específicas de todos em um curto prazo. Ele fala que, para ser um pouco mais direto, a simulação de combate é a apresentação de formatura de todos os alunos do ensino fundamental, e se alguém errar, pode arruinar a vida inteira dessa pessoa. Ele olha para todos os alunos que estavam entrando na sala de gravidade e ressalta que para um professor, escolher o futuro de um aluno ou deixar ele mesmo escolher é um grande dilema. Os dois ficam olhando para as pessoas entrando na sala e o protagonista pensa que, embora sua família original em sua vida passada tenha sido terrível, ele teve sorte de conhecer muitos bons professores que o ajudaram a crescer e se tornar uma pessoa boa. Com isso, ele olha novamente para o professor e pede para ele confiar um pouco mais nele, prometendo que não o deixará na mão na apresentação de graduação. O professor fica um pouco mais curioso e pede para o prota explicar um pouco mais como gostaria de treinar, ressaltando que ele despertou como um guerreiro nuclear. Bai aponta para o lado e pergunta se poderia colocar a supressão elementar da sala de selamento na configuração máxima. Os alunos ouvem e perguntam o que é aquela sala, porém o professor os interrompe na hora. O prota fica um pouco envergonhado e, sorrindo, diz que é exatamente isso, pois mesmo sendo um guerreiro, ele quer que suas habilidades sejam equilibradas para desafiar suas próprias fraquezas. Na verdade, não é nada disso. Ele só não quer contar para todo mundo que quer treinar uma profissão que adquiriu. Shibin aproveita a conversa e ergue a mão dizendo que também gostaria de praticar o controle elementar, pois é uma maga. O professor suspira e coloca a mão na cabeça, mas diz que está tudo bem. Ela pode fazer o que quiser, desde que não o envergonhe durante a avaliação final. Enquanto os dois caminhavam para a sala de treinamento, Shibin convida o protagonista para treinar junto com ela. No entanto, ele recusa, dizendo que irá para uma sala privada. Ela questiona se não é mais prático treinar com um parceiro, mas logo percebe que ela foi rejeitada e pergunta se realmente a rejeitou. Bai responde que sim e continua seguindo para a sala privada. Ela fala que esse comportamento a deixou um pouco mais interessada. Enquanto isso, o garoto de óculos apenas observa os dois. Ele se abaixa um pouco cansado e ressalta que de qualquer forma já está exausto, perguntando para o professor se tem algum lugar para descansar. No entanto, o professor bate em seu ombro e fala que não. Já dentro da sala de treinamento, o protagonista pensa que já está extremamente familiarizado com a profissão de guerreiro, mas ainda é apenas um novato na profissão de mago. O sistema avisa que a pressão elementar dele está em menos 10%, e ele pensa que durante esse tempo ele precisa dominar aquilo o mais rápido possível. Enquanto seu corpo começa a ser congelado, ele continua pensando que, além disso, também precisa esconder ao máximo os truques por enquanto, pois não pode deixar ninguém saber que ele pode adquirir outras profissões. O sistema avisa que a sua pressão elementar está em menos 30%, e ele continua pensando que aquela escola está sob a jurisdição dos deuses, então eles saberão cada movimento que ele fizer. Seu corpo continua congelando e ele fecha os olhos, entrando em uma profunda concentração e pensa que se revelar muito cedo seus segredos, provavelmente se tornará um alvo daquelas pessoas. E quanto aos colegas de classe, é melhor que ele não se envolva com eles por enquanto. Na outra sala, Shibin também estava concentrada em seu treinamento, dizendo que não pode deixar que o protagonista passe em sua frente novamente. No entanto, a supressão elementar que ela estava usando era de apenas menos 1%. No fim do dia, depois das aulas, o protagonista estava indo embora, porém dois alunos pedem para ele esperar um pouco. Ele não responde, mas pensa que aqueles dois estão o acompanhando. Os garotos gritam novamente para ele não andar tão rápido. Bai pensa que em sua vida passada, aqueles dois foram seus melhores amigos do ensino fundamental. Como todos eram do fundo da escola e sofriam bullying com frequência, começaram a sair junto depois das aulas. Ele se lembra de sua vida passada, enquanto os três estavam juntos, dizendo que ficaram em última posição da avaliação e que pelo visto nenhum deles iria para o ensino médio. Ele pensa que aquela
foi sua única época feliz no ensino médio. Bai sobe em sua bicicleta e começa a pedalar um pouco mais rápido, refletindo que infelizmente naquela vida o seu objetivo é a vingança, então interações sociais inúteis não vão ajudá-lo. Os dois ficam olhando para Bai se afastar cada vez mais, e um deles pergunta o que há de errado com ele, pois ele está fugindo novamente assim como fez na última sexta-feira. Ele ressalta que achavam que fosse um trio inquebrável. O garoto de óculos pergunta para o seu amigo se ele não acha que o protagonista ficou um pouco mais forte, e ressalta que após o despertar parece que ele se tornou mais confiante. Ele abaixa a cabeça e questiona por que alguém que está andando de bicicleta esperaria alguém que está caminhando a pé. No entanto, mais à frente, o protagonista estava esperando por eles. Ele ressalta que os dois precisam fazer um exame dos pulmões assim que tiverem tempo. Os dois ficam surpresos e falam que já sabiam que ele estava esperando ali para irem embora juntos. No entanto, Bai sobe em sua bicicleta novamente e fala que não, ressaltando que eles não conseguem acompanhá-lo. O garoto fica bravo, perguntando o que foi aquilo e se ele ficou ali esperando apenas para zoar com a cara deles. O garoto continua gritando, ressaltando que se não tivesse gastado sua energia toda no treinamento físico, poderia facilmente ter alcançado o Bai. Porém, o jovem de óculos fala que ele fez apenas 6 voltas, e o rapaz irritado responde que o amigo não fez nem isso. Enquanto ia embora com sua bicicleta, Bai fica olhando para os seus amigos e pensa que na sua vida passada, durante o ensino médio, Specs foi repentinamente diagnosticado com uma doença pulmonar, tirou uma licença devido à doença grave e faleceu pouco tempo depois. E mesmo que eles não sejam amigos naquela vida, ele quer que o amigo esteja vivo e saudável. Os dois continuam olhando para o prota, perguntando por que de repente ele ficou tão frio e se tornou um babaca. O garoto de óculos fala que realmente mudou muito, no entanto ainda sente como se Bai fosse a mesma pessoa de antes. Em uma praia na Sheng, campo de treinamento dos recrutas, um homem estava deitado na cadeira. Ele disse que ouviu falar que um novo recruta que recentemente se juntou à Águia Divina teve um desempenho excepcionalmente bom. De repente, uma pessoa se aproxima dele, e o homem que estava deitado pergunta se foi ele quem quebrou todos os recordes. Aquela pessoa responde que ele o faz lembrar muito de Dong Yang, e que foi ali apenas para informá-lo. Na segunda-feira, no dia 25/5, à noite, o protagonista estava em sua casa comendo com sua mãe. Enquanto comia, fala para ela não sair mais sozinha dali em diante e ressalta que chegará em casa um pouco mais cedo durante a noite e também levará todas as compras. Ela sorri, balançando a cabeça e concorda com isso. Porém, o protagonista continua desconfiado e pensa que isso não é o suficiente, pois precisa proporcionar para sua mãe um ambiente ainda mais estável e seguro o mais rápido possível. Enquanto isso, na prisão para despertos, o pai dele estava no refeitório pegando sua comida. De forma rápida, sem que ninguém visse, ele entrega algo para o guarda que servia a comida. Além disso, fala bem baixo com o guarda, ressaltando que irá deixar aquele assunto com ele. O guarda pede para que ele não se preocupe, pois estava tudo combinado e ele poderá sair amanhã. Na manhã de terça-feira, na escola, Bai estava treinando novamente. Ele pensa que durante esse período basicamente se familiarizou com os poderes do mago. A chave é determinar o tempo de conjuração e calcular o poder elemental necessário. Seus colegas também estavam se esforçando ao máximo, conseguindo melhorar nas voltas. Na quarta-feira, Specs também melhorou seu desempenho. O prota chega e os dois o chamam novamente, perguntando se ele gostaria de jantar com eles naquela noite. Bai continua os evitando e responde que não, mas agradece o convite. Ele avisa que precisa chegar um pouco mais cedo em sua casa naquela noite. Os dois continuam sem entender, falando que ele está muito frio. Enquanto ia embora, Bai ergue sua mão e fala para o amigo de roupa verde que, como ele é um arqueiro, a animação da corda antes de ativar a sua habilidade é muito longa e que ele deve praticar os movimentos iniciais. O jovem fica em chamas de felicidade, pois acabou de receber um conselho e um pouco de afeto, agradecendo o protagonista por isso. Na quinta-feira, depois da aula, no hospital escolar, Specs resolveu seguir o conselho de seu amigo e foi examinar os pulmões. O médico fala que foi muito bom ele ter feito o exame cedo e explica que aquele tipo de tumor parasitário pode se desenvolver muito rapidamente assim que começa a crescer. O médico continua explicando e fala que ele precisa agendar uma cirurgia em um grande hospital em breve, mas que quando for removido, ficará tudo bem. Specs fica um pouco desconfiado e agradece o médico por avisar e confirma que marcará uma consulta na próxima semana. Imediatamente ele se lembra do protagonista pedindo para ele fazer um exame em seus pulmões. Assustado com essa situação, ele pensa que se não fosse pelo exame físico que acabou perdendo, não teria adicionado especificamente um exame pulmonar em sua lista. Ele continua confuso, se perguntando como Bai poderia saber que havia
havia um problema com os seus pulmões, e isso traz outra dúvida em sua cabeça: o que realmente aconteceu com seu amigo? Enquanto descia as escadas sozinho, ele começou a ouvir algumas pessoas conversando, dizendo que Hong melhorou novamente e que já alcançou a classe de nível 4 e com certeza será o primeiro na avaliação. As outras pessoas ficam em dúvida, se perguntando como ele conseguiu isso e questionam se não precisa ir para um labirinto para subir de nível. Outro garoto fala que a família de Hong tem o seu próprio labirinto particular, usado especialmente para treinar o exército particular da família. Specs continua ouvindo a conversa deles e de repente um dos garotos pergunta aos outros se eles se lembram daquele homem que provocou Hong no fim de semana passado, dizendo que agora planeja dar uma lição naquele cara depois das aulas naquela tarde. Os outros falam que isso já é o esperado, pois o temperamento daquele cara não teria como suportar uma perda tão grande sem fazer nada. Specs fica completamente assustado com essa informação. Eles comentam também que Hong está armado e que planeja agir fora da escola, com a intenção de acabar com a vida do prota. Specs fica ainda mais apavorado com toda a situação, então começa a correr o mais rápido que consegue, pensando que aquilo não pode acontecer, pois já até sabia que não deveria provocar alguém como aquele cara. Por isso, precisa se apressar o máximo possível para ajudar o seu amigo, pois fora da escola, Hong com certeza usaria truques sujos para emboscar seu adversário. Enquanto corria, continua pensando que Hong poderia até mesmo chamar várias pessoas para lutar ao seu lado. De repente, ele começa a sentir algo estranho e sua velocidade diminui. Ele se pergunta do que adianta ir junto. No entanto, ele pensa que Bai salvou e devolveu sua vida. Então, mesmo que ir junto signifique a morte, ele precisa fazer algo para salvar o seu amigo. Ele chega até uma porta trancada com uma corrente e pergunta a si mesmo o porquê está tentando entrar naquele armário, já que evitar a história é o seu princípio. Porém, quebra o cadeado sem hesitar e abre a porta, pensando que seu amigo lhe devolveu a vida. Então novamente reflete que mesmo que perca sua própria vida, não pode deixar de tentar salvar o seu amigo. Ele pega uma das armas que estava guardada, segura com força e por um momento de coragem pensa que está pronto. Porém, houve uma pessoa perguntando por que ele está ali naquele armário, e toda sua coragem vai embora imediatamente. Ao olhar para trás para ver quem é, fica confuso, pois Shibin estava bem ali. Ela questiona o que aconteceu, pois ele parece estar com muita pressa. O jovem grita que estava indo salvar Bai. Shibin fica extremamente chocada ao escutar o que o jovem estava querendo fazer. Enquanto isso, o protagonista caminhava por um beco a caminho de sua casa, mas estava sendo observado. Ele para no meio do caminho e pede para que todos saiam, pois eles estavam o seguindo desde que saiu da escola e questiona o que eles querem. Hong sai do esconderijo com uma espada na mão e uma aura densa ao seu redor. Ele fala que estava ali, obviamente, para acertar as contas do fim de semana passado. Bai olha para trás, um pouco irritado, e questiona se Hong realmente acha que pode vencê-lo agora. Hong grita que sim e parte para cima, usando sua habilidade acelerar. Questionando se o protagonista achou que ele ficou treinando todo esse tempo à toa. Hong usa sua habilidade piscar e aparece atrás do protagonista, pronto para atacá-lo. Em questão de segundos, Bai materializa sua arma em sua mão, e sem nem olhar para trás, com apenas um movimento de seu braço, consegue se defender e quebrar a espada de Hong ao meio, deixando o cara confuso. Hong não consegue acreditar e começa a se perguntar se o poder de ataque do protagonista realmente é maior do que o dele e como isso é possível. Bai começa a liberar seu poder e com um olhar frio, encara o seu oponente questionando se ele realmente acha que foi o único que ficou mais forte. Com um movimento rápido de sua adaga, ele consegue atacar com uma velocidade impressionante e Hong não consegue se defender. Ele é jogado contra o chão e o prota finca sua adaga no chão ao lado dele. Algo que Hong não percebeu durante sua primeira luta, mas agora, após longas horas de treinamento e crescimento, sentiu em um instante. Mesmo tendo a mesma idade, a pessoa diante dele é alguém que ele jamais poderia superar. Naquele momento ele percebeu que Bai estava completamente em outro nível, uma pessoa com um poder de crescimento imensurável, como se fosse uma verdadeira divindade. Ainda confuso com toda essa situação, Hong pergunta se o protagonista também subiu de nível, e qual o nível atual que ele conseguiu, e como conseguiu fazer tudo aquilo. Porém, ele continua gritando que aquilo é absolutamente impossível, pois ele fez um treinamento extra de treinamento depois da escola e conseguiu chegar no nível 4, se esforçou tanto e como que o protagonista conseguiu ser mais rápido que ele. Sem paciência com aquela situação, Bai continua olhando para ele e, de forma séria, questiona se ele já ouviu falar em trabalho duro. Retirando sua adaga do chão e com uma intenção assassina, coloca a lâmina no pescoço do oponente e pergunta se ele já morreu alguma vez. Hong, ainda orgulhoso, pede para o prota parar com aquela besteira, pois claramente está em suas mãos. Então pede para Bai o matar
matar logo ou o torturar, pois pode fazer o que quiser, já que vem o desprezando há muito tempo. O Proda concorda, no entanto ressalta que não o odeia. Hong fica surpreso ao ouvir isso. Bai continua dizendo que Hong o seguiu até ali, mas escolheu não emboscá-lo e também não pediu reforços. Decidiu ir sozinho. Então percebeu que, pelo visto, ele só queria testar sua própria força contra o protagonista. Hong, irritado, fala que não é hora de papo furado e diz que ou o protagonista termina tudo ali, tirando sua vida, ou um dia Bai perderá a dele. Ele ressalta que não gosta de ficar ouvindo pessoas com aquele tipo de atitude. Tipo, consigo ver através de você. Bai olha para o lado e retira sobre o que disse sobre não odiar Hong. Atrás da lixeira, Speck e Shibin havia acabado de chegar. Ela comenta que, pelo visto, os dois realmente estavam ali. Enquanto Speck observa, fala que parece não haver nada que eles possam fazer naquele momento. Bai continua conversando com Hong e diz que na verdade já estava esperando por ele, ressaltando que gostaria de fazer um acordo. O Prota afirma que pode ensinar a ele uma maneira de ficar mais forte rapidamente, o que desperta a curiosidade de Hong. No entanto, Bai continua liberando seu poder e, com um olhar fixo, amedronta Hong, dizendo que em troca disso ele terá que dar algo para ele. Já na sexta-feira, dia 29 de maio, o dia da avaliação, todos estavam reunidos e o professor anuncia que a semana de treinamento terminou e que a simulação de combate está prestes a começar. Ele explica que, embora seja chamada de simulação de combate, ainda assim estarão entrando em um labirinto de verdade. A maior parte do poder de um labirinto foi selada por uma barreira, mas ainda há criaturas vivas lá dentro, então todos precisam lembrar de agir de acordo com suas próprias capacidades. Para garantir a segurança, foram designados alunos excepcionais da divisão do ensino médio. Normalmente eles não participam do combate, mas se houver alguém em perigo, eles irão intervir ou encerrar a simulação. O professor continua dizendo que as equipes serão formadas de 4 a 5 pessoas, cada um com um líder, contendo 3 a 4 integrantes em uma instância de masmorra. Eles também podem escolher instâncias de classe F ou classe E. A masmorra de classe E é muito mais difícil, e por isso, se o aluno não tiver força o suficiente, não é recomendada, pois a reprovação pode resultar em perca de créditos acadêmicos. Após a explicação, o professor ressalta que agora é hora da seleção de nível do labirinto, pois depois disso, as equipes serão formadas de acordo com a escolha. Ele pede para todos aqueles que desejam participar do labirinto de classe E, levante as mãos. Alguns alunos levantam, entre eles Shibin e Hong. Spex comenta com o colega que aquelas pessoas parecem muito confiantes e ousa desafiar uma classe tão perigosa. O seu amigo responde que se ele também não fosse um profissional de classe verde, com certeza teria desafiado a classe E também. Alguns minutos depois, o professor anuncia o fim do tempo e informa que dos 180 alunos, apenas 8 escolheram ir para o labirinto de classe E. Shibin fica surpreso ao ver que o protagonista não escolheu esse desafio. O professor continua dizendo que os restantes serão divididos aleatoriamente para entrar no labirinto de classe F. De repente, Bai ergue a mão e interrompe o professor, pedindo para que ele espere um momento e ressaltando que gostaria de desafiar o labirinto já de espírito, da classe da escola. Todos os alunos ao redor ficam espantados. Rapaziada, infelizmente isso é tudo que tem da obra. A obra tá insana e eu tô curtindo demais fazer ela aqui pra vocês. E se vocês curtiram esse mangá aí e quiser mais partes dele, comenta aí embaixo, já deixa o like e se você não for inscrito, se inscreve no canal, hein, que eu tô de olho.